que vão surgir os problemas psicológicos. Aí Freud também dá uma solução, né? Qual é a solução para eu superar meus desejos incompletos? Tá sendo gravado. Tá bom. É, na hora que eu vou dar a solução, né, professor? Eu tô cheio desses problemas, como é que eu faço para solucionar? Freud começou fazendo a solução para isso através de hipnose, né? Mas depois ele abandonou a hipnose e criou o que todo mundo faz hoje, que é a psicanálise ou a terapia, como tu chama, né? Através de uma relação com um profissional, que no caso é o psicólogo, tu vai conversando com ele, fazendo um acesso livre de memórias, enquanto tu vai falando, tu vai acessando parte das regiões do teu cérebro que anteriormente tu não faria, e agora, como tu tá livre para falar, livre associação de memórias, tu vai falando, e conforme tu vai falando, tu vai percebendo coisas que tu não percebia se tu não estivesse falando com um profissional, e aí tu vai acessando algumas coisas que tiveram no teu cérebro que antes tu não sabia. E aí, quando tu sabe, tu fala assim, foi papai lá atrás que fez um negócio ali que me traumatizou e tal, então tem a ver com isso, mas também tem a ver com outras coisas, e conforme tu vai fazendo a terapia da psicanálise, tu vai percebendo essas coisas. Então, cara, é muita coisa que vocês podem trabalhar com o conceito de liberdade, porque tem muito autor. Eu tô só, eu ainda nem comecei a falar no geral da filosofia, né? Tô só comentando sobre temas de redação e de quão rico é um tema de redação para tu aplicar autores da sociologia e da filosofia, por exemplo. Já teve alguém que falou aqui no chat. Vocês podem falar no chat aí, gente. Conforme vocês tiverem interesse, vão falando, não tem problema não. Se quiser me interromper também, pode chamar, que eu paro e falo com vocês. Para esse tema dá para falar para usar o anel de Giges. Pode ser, que é uma analogia metafórica do Platão, que deu origem à analogia do Senhor dos Anéis. Eu não sei se você já assistiu o Senhor dos Anéis. É um anel que ele tem o poder de te deixar invisível. E a metáfora do Platão, do anel de Giges, é, é sobre isso. Imagina, né? Porque tu vive tua vida numa sociedade que tu tem que seguir regras, né? Alguém falou alguma coisa? Ah, tá bom. Tu vive numa sociedade que tu tem que viver a partir das regras, né? E tu segue essas regras porque tu entende que se tu não seguir, tu vai receber penalidades, vai acontecer alguma coisa contigo, vai preso, vai ser expulso de algum local, né? E aí o anel de Giges é um anel que tu pode botar no dedo e tu desaparece, tu fica invisível. Se tu tivesse invisível numa sociedade, tu continuaria seguindo essas regras? Se as pessoas não pudessem te olhar, se as pessoas não pudessem ver o que tu tá fazendo, nem te ver enquanto pessoa, tu continuaria seguindo essas regras? Ou tu burlaria todas as regras e, né, e faria loucuras, por exemplo, já que tu não vai receber nenhuma consequência dos atos que tu tá cometendo, né? E aí eu deixo para vocês depois pesquisarem o que acontece com o fazendeiro que usa esse anel, né? Então, percebe, é uma reflexão metafórica, claro, mas que reflete, não, analisa as questões de ética e moral. Porque ética e moral são os conceitos de certo e errado socialmente e individualmente, são construções, né? São construções sociais, elas não nascem inatamente na gente, não é uma questão biológica fazer o que a sociedade considera o que é certo, né? Como não é biológica, é cultural, e se a gente tivesse em outra cultura, e se a gente tivesse em outras condições, a gente continuaria seguindo essas regras ou a gente inverteria tudo, modificaria tudo ou nem seguiria essas regras, né? Então ele ressalta essa ideia de uma perspectiva de entender até que ponto essas regras fazem parte do nosso comportamento, se a gente vai seguir mesmo até o fim esse negócio, ou em determinados momentos não, né? Tem uma reflexão que teve na pandemia, não sei se vocês se lembram, na pandemia não, desculpa, acho que foi ano passado, teve uma enchente lá no sul do Brasil, e um monte de pessoas ficaram sem casa, tiveram que levar resgate para as pessoas que estavam numa região inundada. Apareceu até no jornal um cavalo que ele estava em cima da casa, ilhado, por exemplo. Não sei se vocês se lembram disso, né? E aí, nesse período dessas enchentes, muita gente ficou sem ter abastecimento básico de comida, mas principalmente de água, né? Porque a água estava caindo do céu, mas não era água potável, né? Tu beber aquela água vai morrer. Então, as pessoas estavam querendo receber doação de água, era muito importante, porque a água é fundamental para a nossa vida, né? E tinha muita empresa que estava lá no sul que trabalhava com venda de água. Só que ao invés deles doarem água para quem precisava, porque as pessoas estavam morrendo, eles fizeram foi aumentar o valor da água, né? Dos litros de água e etc. Porque eles falaram o seguinte, cara, oferta e demanda, que é uma teoria filosófica do Adam Smith, inclusive, né?
não criada necessariamente por ele, mas muito discutida por ele, que fala que, bom, a oferta está diminuindo e a demanda está alta, então eu vou aumentar o preço da água. E dentro da lógica de mercado, teve muita gente que apoiou. Teve gente que falou, não, ele está certo, pô. A lógica de mercado é essa daí. Só que quem apoia a lógica de mercado irrestritamente, esquece os outros elementos da sociedade, do que está acontecendo. A lógica de mercado é maior do que a questão ética, será? Porque o que seria ético a se fazer, né? O que seria certo a se fazer no conceito ético geral da sociedade, né? Tu teria que, se tu tiver água e tem gente necessitando, morrendo porque não tem água, o correto seria tu doar essa água, porque é uma situação emergencial, tá todo mundo morrendo, não é porque tá querendo morrer, tá se matando, mas por conta de um cataclisma climático ali, né? Tá acontecendo uma loucura, ninguém controlou essa loucura que está acontecendo, é um estado de sítio emergencial, então o mais correto, eticamente falando, fora da lógica de mercado, seria doar água. Só que as pessoas, alguns donos de comércio, não se interessaram por essa questão ética, não. Eles foram atrás de uma lógica contínua de mercado. Por mais que as pessoas que estivessem inseridas nesse mercado estivessem morrendo, eles não estavam ligando, não. Estavam ligando com a questão de mercado estritamente. Então, essas questões de ética e de justiça, que foram temáticas da UEMA desses 2 últimos vestibulares, existe uma série de repertórios que vocês podem utilizar. Tem um cara, falando disso especificamente, né, falando de justiça, tem um professor atual, contemporâneo, que ele é um professor de Harvard. Ele é um professor de Direito e de Filosofia também, chamado Sandel. Ele tem um livro chamado O que é Justiça. Vou escrever aqui no chat para ficar mais fácil para vocês, tá? Caso vocês queiram pesquisar. O que é Justiça, de Sandel, o nome do autor. Esse autor aqui, ele é professor lá de Harvard, como eu falei para vocês, e ele tem muito do que ele discute sobre justiça tem no YouTube, que tu pode assistir, ou tu pode entrar no site de Harvard, se tu conseguir desenrolar o inglês aí marromeno. Tem várias aulas no site de Harvard que é gratuito, tá? Se tu quiser entrar lá, só fica faltando a legenda para algumas aulas, mas as aulas são todas gratuitas lá. Se quiser baixar e depois pesquisar a legenda, não sei, te vira, mas é de graça. Alguém falou? Não? Beleza, gente. Então, eu tô começando aqui a aula hoje de filosofia, começando, né? Quase meia hora já de aula. Eu tô começando discutindo aqui sobre algumas temáticas de redação e o uso de filósofos como um repertório teórico para várias dessas temáticas aí que vocês podem abordar. Filosofia, ela tem muita gente, muito filósofo, inclusive é uma dificuldade para os meus alunos, pelo menos para os meus alunos, não sei se vocês têm essa dificuldade também, de ligar o nome da pessoa à teoria dele. Porque como tem muito filósofo, tu acaba te confundindo. Tu olha, e é só nome diferente, só nome estranho, né? Que não é daqui do Brasil. Tem mais consoante do que vogal, por exemplo, né? Nietzsche, diabo é isso? Schopenhauer, Kierkegaard, tu é doido. Então, às vezes tu te confunde muito. A minha dica qual é? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não sei se ainda tenho, eu tenho até que avaliar isso, mas quando eu comecei a estudar para filosofia, eu tinha muita dificuldade de fazer a ligação entre o autor e a teoria dele, né? E aí, quando surgiu o Google, facilitou muito para mim, porque no Google eu botava o nome do autor e aparecia a foto dele, a imagem dele, pelo menos, né? Do autor. E aí, quando eu comecei a fazer o seguinte, facilitou isso muito para mim, né? Quando eu estava estudando um autor novo, eu botava o nome dele no Google e ia olhar a foto dele, a imagem dele. E aí, assim, quando eu via o nome, eu acabava lembrando da cara dele, e a cara dele me fazia lembrar da teoria dele. Então, por exemplo, quando eu falava de Nietzsche, que é um nome difícil pra porra, eu lembrava que ele era o cara do bigodão, que ele tinha uma teoria que falava de viver ao máximo possível, que é a vontade de potência. E aí, quando falava, por exemplo, de Schopenhauer já é um cara mais triste, então eu lembrava da cara dele triste, olhava a foto no Google e lembrava da teoria dele de vontade. Quando já falava de Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles já são mais antigos, não tem foto, nem imagem deles, tem reproduções. Então eu olhava as esculturas que tem deles, né, dos rostos deles, né? Então o Sócrates é aquele careca cabeludo, né? Ele é careca aqui em cima e cabeludo do lado, do lado. O Platão é o mais fortão, por isso que é Platão, que ele é grandão, é o apelido dele. E Aristóteles era o mais CDFzinho, né? Cabelo assim encaracolado, não sei o quê. E essa tática de eu olhar a imagem e lembrar da teoria funcionou muito, porque até hoje eu lembro. Quando eu vou falar de algum autor, mesmo que eu não esteja falando de um autor novo, um filósofo novo, eu vou logo atrás da imagem dele, porque isso faz me lembrar
da teoria. Pode facilitar isso para vocês ou não. É uma técnica que eu inventei para mim, que deu certo, pode facilitar para vocês. Então, cuidado com isso, tá? Outra questão que causa muita dificuldade para os meus alunos quando vão fazer de filosofia, a ponto de alunos meus falarem que a parte mais difícil do Enem é filosofia. Eu acho que alguém até falou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Filosofia é mais complicado do Enem para mim. Pois é, olha. O que a colega falou aqui é o que muita gente fala. Eu acho muito complicado as questões de filosofia, porque eu não entendo filosofia. O cara fala 1 quilômetro, eu não entendo 1 centímetro. Pois é, o que acontece? Na história da humanidade, quando tu ia criar alguma ideia, tu tinha que mostrar para o público que tua ideia era interessante, que tu era inteligente e que valia a pena estudar o que tu estava falando. Para isso, as pessoas tinham como ideia se mostrar intelectuais. Como é que elas se mostram intelectuais? Na história, professor, falando difícil ou escrevendo difícil. Então, filosofia, tem muito filósofo que é difícil de entender porque ele estava escrevendo difícil mesmo. Qual era a intenção dele escrever difícil? De mostrar que ele era inteligente. E para mostrar que ele era inteligente, ele escrevia difícil, páginas e páginas falando com termos complexos e etc e tal. E tu fica, caramba, professor, eu não sei nem como é que escreve exceção, quanto mais eu vou entender a teoria de Kant. Então, logicamente, é muito difícil. Logicamente, é muito difícil porque a intenção dos filósofos era ser difíceis. E o cara, quando ele estava escrevendo lá 1500 e pouco, 1600 e pouco, ele não estava interessado ou se preocupando em comigo, por exemplo. Pô, será que Rômulo, lá no Quatraque, vai entender a teologia da libertação? Não. Será que quando Aristóteles desenvolveu o silogismo, ele estava pensando, eu vou escrever aqui para quando o pessoal lá do Oportuniza, lá em 2025, entender certinho. Claro que ele não estava interessado com isso. Nietzsche, por exemplo, ele não estava interessado em ninguém entender ele só queria escrever, porque ele queria escrever, era isso que ele fazia. Então, Nietzsche, por exemplo, é muito complicado de ler, porque ele não tinha intenção didática nenhuma, ele não estava querendo ensinar ninguém. Ele só estava querendo mostrar que ele sabia alguma coisa. E tu vai ter um monte de autor assim. E é por isso que vai ser difícil. E especificamente falando aqui do Brasil, especificamente falando do Nordeste, especificamente falando daqui do Maranhão, o nosso nível de leitura é muito baixo, cara. Muito baixo. Sim, professor, e o que isso tem a ver? Meu amigo, para tu saber o que uma palavra diz, tu tem que ter, no mínimo, um contato com essa palavra. E a forma mais tradicional de tu ter contato com palavras, de tu ter vocabulário, é lendo. Se tu não lê, como é que tu vai fazer prova, bicho? Então imagina aí, a maior dificuldade das provas não é nem saber a teoria do filósofo, é entender o que a questão está dizendo, pô. Porque nosso nível interpretativo é muito baixo, cara. Muito baixo. O nosso nível vocabular também é baixíssimo, pô, muito baixo. E aí, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai passar 5 horas sentado numa mesa com uma prova que tu vai ter que fazer o quê com essa prova? Adivinha o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ler e interpretar essa prova, pô. E aí tu passa o ano todinho estudando, mas tu não passa um segundo lendo e interpretando coisa. Tu passa só treinando coisas. Schopenhauer falou isso, Nietzsche falou aquilo, eu já sei. Só que na hora que tu chega na questão, tu não consegue responder porque tu não sabe nem o que a questão tá pedindo, pô. Rapaz, será que é Schopenhauer ou Nietzsche que ele tá pensando aqui? Porque eu sei Schopenhauer, eu sei Nietzsche. Agora eu não sei ler, eu não sei interpretar, como é que eu vou saber responder a questão? Então, uma dificuldade que a gente tem muito é do básico, cara. O básico para tu conseguir desenvolver uma boa prova é tu ter um rigor de leitura alto. Eu não sei se outro professor falou isso para ti, pô. Mas além dos conteúdos que são exigidos na prova para ti, além de saber o que cada filósofo falou, tu tem que saber o que a questão está dizendo. E para tu saber o que a questão está dizendo, tu tem que ter um nível interpretativo bom. E como é que eu tenho um nível interpretativo bom, professor? Cara, eu não sei de atalhos. A única maneira pela qual eu sei que funciona tu desenvolver a interpretação é tendo o hábito de leitura. E eu não estou dizendo para tu ficar lendo Machado de Assis, eu não estou dizendo para tu ficar lendo Canaã, eu não estou dizendo para tu ler literatura clássica. Eu estou dizendo que tu tem que também ter o um mínimo de leitura de prova. Então pega questões e faz a leitura das questões. Pega uma prova do Enem da UEMA passada e faz uma leitura dela, para que tu tenha apreensão e contato com a linguagem da prova. Porque a linguagem da prova é muito específica. A linguagem da prova ela é muito direcionada. Então, às vezes, tu não consegue treinar a leitura porque tu também não está acostumado com prova. Isso é uma dificuldade muito grande. E aí, quando chega uma filosofia da vida, que o caboclo escreve difícil para poxa, aí complica tudo. Complica tudo. Entende?
Então, a maior dificuldade que eu vejo dos meus alunos, pelo menos, é não saber interpretar uma questão por conta do nível vocabular da questão. As questões têm vocabulário muito complexo. Palavras que ele às vezes nunca nem viu na vida. Palavras que não tá no vocabulário dele, ou então questões que de fato são difíceis mesmo. Um enunciado que fala uma coisa meio ambígua, alternativas que tu não sabe exatamente o que a alternativa quis dizer. O Enem adora fazer isso. Tem alternativas na área de humanas que eles botam uma letra C que, no final das contas, ela não quer dizer nadinha. É um negócio assim tão abrangente que não quis dizer nada. E aí tu fica assim, ixi, eu não entendi. Mas se eu não entendi, será que é eu que não entendi ou a questão que tá certa? Não sei agora. Aí tu fica louco da tua cabeça. Percebe? E aí, para quem já tem um nível de leitura legal, ainda assim, os vestibulares eles são muito exigentes. Porque tu vai passar muito tempo tendo que ler, tu vai passar muito tempo tendo que interpretar cada uma das questões, cada uma dos enunciados, cada uma das alternativas. E isso é muito desgastante. E aí chega uma questão de Kant para ti. Aí lasca a tua cabeça. Pô, eu entendo vocês completamente. Então, a única forma que eu conheço de ter resistência para fazer prova e interpretar as coisas é treinando leitura. E quando eu falo treinando leitura, não necessariamente seria leitura de livros. Tu pode fazer, leitura de livros já é bom. Mas treinando leitura de provas. Pega questões e lê. Pega a prova da UEMA passada, pô, e lê ela todinha. Pega a prova do Enem passada e lê ela todinha. Faz o teste lendo e depois faz o teste respondendo. Se for a primeira vez, faz logo o teste respondendo, que é legal também. Vê qual é o teu nível de velocidade de interpretação, porque são muitas questões e o tempo às vezes é curto para cada uma das questões. É necessário que tu tenha esse nível de interpretação alto, porque senão tu vai perder muito tempo também. As questões de linguagens, você já deve ter visto no vestibular do Enem, são enormes. Tem uma questão que é uma página todinha, pô. E tu vai ter que acabar lendo isso ali tudinho. Então, treina a interpretação, porque isso é muito importante para vocês, especialmente na minha área. Ano passado, acho que foi ano passado, meus alunos, a maioria dos meus alunos reclamou que a parte mais difícil foi a parte de humanas, e as questões de humanas mais difíceis eram as questões de filosofia. E acontece muitas vezes que sim mesmo. Uma questão de Kant que caiu na UEMA, acho que foi em 2022, que eram dois textos, um de Kant mesmo, outro era uma poesia, e poesia tu sabe que ela é polissêmica, né? Pode ter várias interpretações, e o enunciado, ele meio que pedia o inverso do que estava dizendo na poesia, um negócio assim, não lembro assim direito, mas bicho, dava um dó na tua cabeça, que tu é doido, então, de fato, eles fazem isso para tornar mais difícil para ti mesmo, então cuidado. A linguagem filosófica, às vezes, ela parece complicada, mas nem é. Às vezes tá na entrelinhas o que o autor está falando, ou às vezes é só uma falta de vocabulário mesmo. Muitos alunos que me reclamam de filosofia, eles vêm com a questão, eu vou ler a questão com eles, e eu trago o significado de cada palavra. Ó, essa palavra quer dizer isso, essa palavra quer dizer aquilo, essa palavra. Aí ele falou, professor, é isso, é? Eu falei, cara, tu não sabe disso? Ele falou, não, eu sei, eu não estava nem entendendo a questão. Então, percebe? A maior dificuldade de filosofia, pelo menos para os meus alunos, né, que eles vão aprendendo comigo desde o começo, não é nem saber o conteúdo eles têm, é saber o que a questão quer dizer. E ele não sabe o que a questão quer dizer porque falta o vocabulário ou a interpretação. Essa que é a maior dificuldade, entende? Então, cuidado com isso, vocês precisam treinar isso bastante. Que mais? Me perguntaram, professor, de filosofia, o que eu tenho que revisar mais? E eu digo para vocês, tem um autor, top um autor que tu tem que te preocupar. Qual é o maior autor que é cobrado nas principais provas hoje? Tem um, principal deles, vou escrever aqui no chat para vocês. Talvez vocês já saibam, se vocês já olharam as últimas provas aí. Autor que é, assim, tu não pode deixar de falar dele, de estudar ele, e ele provavelmente vai ser cobrado, porque ele está sendo cobrado todo ano, pelo menos uma, duas questões sobre ele, é Kant. E Kant é porrada, cara. Kant é porrada. Porque Kant, se tu já acha a filosofia difícil, o vocabulário de filosofia difícil, quando tu olha Kant, tu quer te jogar da ponte. Porque Kant é muito difícil, muito difícil. Para mim, é o autor mais difícil de todos é Kant. Kant é o mais difícil, sim. O mais. Mais do que Aristóteles, mais do que Nietzsche, mais do que Hegel, mais do que Heidegger, mais do que todos esses aí, cara. Ele é o mais difícil de todos, mais difícil. No nível de tu ler, assim, eu não sei mais ler, então, eu não sei ler, acabou. E já tá traduzido, tá no português. E tem um outro detalhe de Kant. Se tu for buscar na internet, pode ser no YouTube ou nas plataformas pagas aí, né, da internet, tem várias plataformas aí de aulas online. Se tu for buscar na internet, eu já busquei para ver mesmo se tem alguém com uma didática bacana. Eu nunca vi nenhum professor explicando Kant bem, não, cara. Eu ainda não achei, pelo menos, eu ainda não achei. A maioria dos professores
repete o que Kant falou. E aí, o que adianta? Se for para repetir, melhor ler mesmo. Ou então bota o audiobook aí e fica escutando. Porque se for para repetir, até papagaio repete, né? E aí, nessa minha pesquisa sobre Kant, para tentar explicar para os meus alunos, eu tentei, né? Não sei se eu encontrei, mas eu tento até hoje resumir o que Kant falou. E eu vou falar para vocês agora. Se vocês quiserem anotar aí, são 2 conteúdos que caem de Kant muito, muito. E, para além disso, não cai mais coisa, não. O que é, professor? Uma coisa é a epistemologia de Kant, epistemologia, que é o estudo do conhecimento, e a outra coisa que cai de Kant é a ética. Ética do dever, que é a ética do Kant. Essas 2 coisas vocês precisam estudar. Estou anotando aqui no chat só para ficar marcado aí para vocês darem uma olhada. São essas 2 coisas que caem. Peraí que tem gente aqui falando. Professor, meu professor de filosofia estava dando aula sobre esse filósofo aqui, Nietzsche. Isso pode cair no Enem ou não? O Nietzsche não tem caído muito esses últimos tempos, não. Eu já volto para falar do Nietzsche. Eu vou falar de Kant porque Kant é o mais cobrado hoje, cara. É o mais cobrado. O autor mais cobrado da filosofia, Kant. O que Kant fala? E para falar de Kant, eu preciso falar de outros autores, de outras tradições. Falar da epistemologia dele primeiramente. Professor, o que é epistemologia? Logia é estudo, episteme é conhecimento. É o estudo do conhecimento. É basicamente isso. O que fala isso, professor, na filosofia? Na história da humanidade do pensamento humano, que é o que é a filosofia, vão ter 2 vertentes de pensamento. A filosofia, desde o começo da história, ela está querendo encontrar uma coisa só, que é a verdade. Para o filósofo e para a ciência, só existem 2 campos de verdade, 2 verdades. Ou ela é concreta, ou ela é abstrata. Ponto. Vou repetir. Na história do conhecimento humano, só existem 2 campos de verdade. Ou a verdade é de uma coisa que tu vê, então ela é concreta, ou a verdade trata de uma coisa que tu não vê, ela é abstrata. Então só existem esses 2 campos. Quem fez classicamente, quem fez essa divisão entre esses 2 campos foram 2 filósofos antes de Sócrates. Como eles são antes de Sócrates, eles são chamados de pré-socráticos, né? Que são os filósofos da natureza. Um deles era o Heráclito e o outro deles era Parmênides. O Heráclito tem aquela frase clássica, né? Que ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Ele está falando isso porque ele está estudando a mudança. Mudança é algo que é visível, é algo que é dinâmico, não permanece o mesmo, está em constante modificação. O Heráclito falou que a vida é assim. Tudo na vida é assim. Tudo muda, o tempo todo, no mundo. Que nem a música de Lulu Santos. Tudo. As coisas físicas, as coisas orgânicas ou inorgânicas, os seres humanos, os seres vivos e os não vivos, tudo sofre mudança. Se tudo muda, tem alguma coisa aí. Eu entendo a mudança, então eu encontro a verdade. E essa mudança, como dá para tu ver a mudança, o estudo de um campo concreto. Né? Heráclito, então, vai inaugurar uma epistemologia concreta sobre as coisas. A gente chama esse campo também de campo empírico, ou campo sensível, ou campo material. São todos os mesmos campos. É o campo concreto. Diferente de Heráclito, vai surgir Parmênides, que vai falar que até concorda com Parmênides, né? Desculpa, com Heráclito. Parmênides vai dizer assim, cara, as coisas mudam mesmo, de fato, as coisas mudam. Só que se eu ficar estudando as coisas mudando, eu termino de estudar essa coisa, não vai adiantar de nada. Porque se eu terminei de estudar uma coisa, a coisa já mudou. Aí eu tenho que voltar desde o começo, não dá certo, não. Então eu tenho que estudar aquilo que está para além da mudança, uma coisa que permanece, uma coisa que, apesar das mudanças, está ali o tempo todo. E que, inclusive, permanece porque ela é definidora do ser. E ele chama essa coisa definidora que não muda de essência, porque a aparência muda, como o Heráclito estava falando. Agora, a essência, não. Um ser humano, ele pode até mudar fisicamente, botar botox, raspar cabelo, encher o corpo de tatuagem, mas vai ter uma parada para além do visível que não muda, que é a essência do ser humano. Ele pode mudar fisicamente, mas a essência não muda, não. A essência é o que define um ser. E a aparência desse ser pode até mudar, a aparência desse objeto pode até mudar, mas continua a mesma essência, porque a essência não muda. Então, o Parmênides vai tentar estudar uma coisa para além do visual. O Parmênides vai tentar estudar uma coisa para além do concreto, que é uma coisa mais abstrata, mais metafísica, mais teórica, menos visível, que é a essência. É uma teoria da aparência e uma teoria da essência. Uma é concreta, a outra é abstrata. Frase clássica do Parmênides: o ser é e o não ser não é. Que é uma lógica das contradições, que tem até na matemática, inclusive, isso. Outro é, outro não é. Não tem esse negócio de tá mudando, tá sendo, tá em gerúndio, não tem nada disso. É tudo uma coisa só.
Então, ao mesmo tempo que Heráclito dá uma teoria de mudanças e de coisas que estão numa dinâmica, o Parmênides está buscando aquilo que não muda. Esses dois caras eles vão influenciar não é só a filosofia, não, gente. Ele vai influenciar a ciência. Porque tem ciências que têm respostas imutáveis, que são exatas, e tem ciências que têm respostas mutáveis, que estão o tempo todo mudando. Por exemplo, a área de humanas, ela não dá só uma resposta, ela dá várias, porque é típica do pensamento de Heráclito. Já a matemática, que tem respostas mais exatas sobre a coisa, é típico do pensamento já do Parmênides, por exemplo. E esses caras vão ser responsáveis em dividir a epistemologia em duas. Uma concreta e outra abstrata. Deu para entender? Acho que eu repeti muito isso daí, né? Mas acho que deu para entender. Depois que Heráclito e Parmênides inventaram isso, né? De que tem verdade que é concreta, tem verdade que é abstrata, todo filósofo, toda ciência e todos os autores que tu viu depois dele falaram a mesma coisa. Ou eles defenderam um lado ou defenderam o outro. Ou tem um filósofo que é mais abstrato, ou tem um filósofo que é mais concreto. Por exemplo, Platão falou que existiam dois mundos, lembra disso? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo que a gente está vivendo agora e o mundo que a gente ainda vai viver. Dentro da caverna, fora da caverna. Só que para Platão a verdade não está nesse mundo que a gente está vivendo, não. Está num outro mundo que a gente ainda vai viver. Como é um mundo que não existe, como é um mundo que a gente não vê, a teoria de Platão, então, é o quê? Concreto ou abstrato? Abstrata. Porque ele está falando de uma coisa que está para além do físico, que a gente chama de metafísico. A gente não visualiza. Então, Platão é abstrato, diferente de Aristóteles, que foi aluno dele, mas discordou dele um tempo. Falou que a verdade não estava em outro mundo, não, que a verdade dava para ser encontrada aqui mesmo, através das experiências, que ele chama isso de lógica empírica, ou desenvolvimento do raciocínio lógico. O Aristóteles vai criar o raciocínio lógico para mostrar que a verdade ela não está no campo abstrato, está aqui mesmo. Dá para a gente encontrar aqui mesmo. Então, enquanto Platão é abstrato, Aristóteles concreto. Se tu for para a filosofia medieval, mesma coisa. Tu tem um cara chamado Agostinho, ou Santo Agostinho, que vai falar que existiam duas realidades, duas cidades. A cidade dos homens e a cidade de Deus, por exemplo, né? A cidade dos homens é essa que a gente está vivendo, que tem os seres humanos. E a cidade que a gente vai viver tem uma verdade absoluta para o cristianismo, que é Deus. E como a verdade está em outro mundo, a teoria do Santo Agostinho é mais abstrata, porque esse outro mundo tu não vê. Diferente do Tomás de Aquino, que falou que Deus existia, mas a gente não precisava também ir para outro mundo, porque aqui mesmo, no campo empírico, no campo concreto, dava para a gente ver a existência de Deus através do que a gente chama de milagres. Os milagres existem e eles são a comprovação da existência de Deus. Então a verdade está aqui, não está em outro mundo. Um abstrato, outro concreto. Se tu chega na filosofia moderna, e essa é a parte mais importante para tu entender Kant, tu vai ter Descartes, por exemplo, que tem aquela frase clássica, né? Penso, logo existo. Nessa frase, Descartes está querendo dizer um monte de coisa. Uma das coisas que Descartes está tentando falar é sobre a epistemologia dele, a verdade dele. A verdade para Descartes está no pensamento. Mas tu consegue tocar no que tu pensa? Tu tá pensando aqui na tua cabeça e tu pega as coisas, tu consegue fazer isso? Não. Porque o que a gente pensa é abstrato. Então Descartes vai inaugurar uma corrente de pensamento abstrata que ficou conhecido como racionalismo. A gente não precisa olhar as coisas para pensar sobre elas. Basta a gente usar a razão que a gente consegue entendê-las. Diferente de Descartes, vai ter John Locke nesse período. John Locke ele vai ter uma teoria que vai ser contra a ideia de natismo. Ele vai falar que a gente não nasce com nada, a gente nasce como se a gente fosse uma folha em branco, uma tábula rasa. É o que a gente faz em vida que vai determinar quem vamos ser. Ou seja, através das nossas vivências concretas é que vamos nos tornar quem somos. Então, de um lado, tu tem o racionalismo de Descartes e de outro lado, tu tem o empirismo de John Locke, que são vertentes diferentes. Porque o racionalismo ele é mais abstrato, é o teu pensamento, e o empirismo ele é mais concreto, são as tuas vivências, tuas experiências. Entendeu? Todo filósofo, ou ele vai ser abstrato ou concreto. Todos. Só tem uma exceção. Qual é a única exceção, professor? Qual é o único filósofo que ele não vai se adequar nem uma nem outra? Pelo contrário, ele vai te criticar o campo concreto e o campo abstrato. O único filósofo que faz isso, adivinha? Dá um segundo aí para tu adivinhar. É Kant. Exatamente. Kant é o único que não vai se adequar nisso. Kant vai falar assim, cara, nem só a razão explica a verdade completa, nem só a experiência explica a verdade completa. Para a gente entender a verdade de maneira verdadeira mesmo, a gente tem que pensar das duas formas, juntando as duas. Através do pensamento e da experiência que a gente adquire a verdade. Então, primeiro ponto. Kant, ele não vai se adequar a nenhum e outro. Tem muita gente que fala que isso foi revolucionário. Ele não, porque isso estava vindo desde Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides é século 7 a.C. É muito tempo atrás. A gente passou toda uma história até chegar um cara que, né, acabou com isso. Acabou teoricamente, né, mas pôs um fim nisso, criou uma nova coisa. O que que o Kant vai dizer? Ele vai dizer que nem só a razão e nem só a experiência explicam as coisas, mas as duas ao mesmo tempo.
Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que esteja próxima de mim. Pegar uma caneta. Olha o que está na minha mão. Todos vocês agora precisam olhar para cá. Se vocês não estão olhando, olhem para cá. A pessoa estava jogando enquanto eu estava escutando o senhor. Pois é, hora de olhar para cá. Olha para cá. Larga a novela. Larga Roblox. Olha para cá. Eu tô aqui com uma coisa aqui na minha mão. E eu espero que todos vocês entendam o que está na minha mão. Isso aqui que está na minha mão é uma caneta. Todos vocês conseguem entender que isso aqui é uma caneta, não conseguem? Sim. Vocês conseguem entender que isso aqui é uma caneta porque vocês têm uma capacidade abstrata de compreensão, que é o uso da razão. Só que ao mesmo tempo que vocês conseguem entender que isso aqui é uma caneta, porque todos nós somos sapiens, somos racionais, temos uma capacidade abstrata de entender que isso aqui é uma caneta, cada um de vocês tem experiências diferentes com essa caneta. Porque cada um de vocês vai enxergar essa caneta, vai perceber essa caneta de uma forma muito específica de vocês. Vocês entendem que é uma caneta, mas como vocês entendem, é uma forma de vocês. Isso significa dizer que não existe uma só verdade. Não existe uma só compreensão sobre o que é a caneta. Cada um de vocês tem uma compreensão específica sobre o que é uma caneta. Isso significa dizer que não existe uma verdade absoluta. A verdade, ela não é absoluta. A verdade, se ela não é absoluta, só pode ser o quê? Relativa. Significa dizer que todo conhecimento que a gente tem, ele não é um conhecimento absoluto sobre as coisas, ele é um conhecimento relativista. Professor, e por que isso é importante para a minha vida e para a história da humanidade? Porque antes de Kant, todo mundo dizia que a verdade era só uma, que a verdade era algo absoluto. Depois de Kant, surgiu uma noção de que talvez não, que a verdade ela tem muito mais a ver com a nossa percepção do que com uma coisa absoluta. Isso significa dizer que não existe uma caneta aqui. Existe uma percepção diferente de caneta para cada um de vocês, porque a realidade e a verdade ela é relativa. Não existe conhecimento absoluto, só existe conhecimento relativo. Professor, e o que aconteceu depois disso? Todo mundo que veio depois de Kant falou a mesma coisa. Todo autor, todo cientista que veio depois de Kant falou a mesma coisa, que as coisas são relativas. Todas as áreas da ciência. No século XIX, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram de um barbudo lá da Inglaterra, que ele estava estudando as espécies do mundo, as espécies animais e vegetais do mundo. E ele vai falar, por exemplo, que as espécies, elas não existem como são hoje da mesma forma historicamente. Pelo contrário, cada espécie se adaptou relativamente ao ambiente que convivia. Ou seja, é uma teoria relativista que fala que cada espécie se adapta relativamente ao ambiente em que vive, sofrendo um processo de seleção natural. Quem foi o cara que falou isso? Um cara chamado Charles Darwin. Então, Charles Darwin vai desenvolver uma teoria de verdade relativa. As espécies são relativas à sua adaptação. Já na minha área, na área de humanas, teve um outro barbudo, só que da Alemanha, que falou que a sociedade ela não é a mesma historicamente. Pelo contrário, cada sociedade ela vai se modificando relativa a uma disputa política entre uma pessoa, um grupo de pessoas que está no poder, que ele chama de classe dominante, e um grupo de pessoas que não está no poder, que ele chama de classe dominada. Como elas estão disputando o poder, acontece uma luta entre essas classes, que ele chama de luta de classe. Então, a sociedade é o resultado dessa disputa política. Ou seja, a gente só está tendo que estudar aqui no Brasil, trabalhar condenado a uma escravidão eterna, porque a gente perdeu uma luta e uma outra galera ganhou. Quem é esse cara? Karl Marx. Teoria relativista na área da sociedade. Aí tu pode falar assim, não, pessoal, mas isso aí não existe na área de exatas. Não existe isso na física, na matemática, na química. Ali, número é exato. Aí que tu te engana, meu parceiro, porque a teoria relativista mais popular do mundo contemporâneo é da área da física. Albert Einstein falou que as teorias mecânicas de Newton, elas até estavam boas, ali bem formuladas, mas elas iam variando e elas seriam relativistas de acordo com o espaço-tempo ou da localidade em que elas seriam aplicadas. A teoria da relatividade de Albert Einstein é uma das teorias mais clássicas sobre uma verdade relativa. Isso vem de Kant. Mas também, pô, tu pode pegar qualquer outra área, até a cultura popular é relativista hoje. Tu vai pegar das leis, por exemplo, deixa eu ver, proibido matar. Um cara deu um tiro numa pessoa, então ela tem que ser presa. Aí tu fala assim, não, pô, depende. Ele deu um tiro numa pessoa por quê? Será que ele não estava se defendendo? Será que não foi legítima defesa? Será que ele não estava tentando ajudar uma outra pessoa? Então, peraí, bora ver. Então, tu pensa de forma relativa. Mas a nossa cultura sobre conceitos também é relativa. Se a gente for pegar um conceito antigo da filosofia, conceito de beleza, conceito de belo,
Antigamente, o conceito do belo não é o cantor, tá? O conceito de beleza, que está reproduzido na arte. O conceito de beleza antigo era um conceito absoluto, único. A pessoa existe o que é bonito e o que é feio, ou é relativo. No conceito filosófico antigo, não, era uma só conceito. Se eu vou pegar de Aristóteles, bonita é aquela pessoa que ela é harmônica, que ela é equilibrada. É aquela pessoa que tem uns olhos assim no mesmo lugar, o nariz é aqui no lugar que tem que ser o nariz, a boca não é torta, as orelhas estão bem aqui, a cabeça não é muito grande, tem que ser tudo proporcional. O proporcional para Aristóteles é o belo, é a beleza. Aquilo que é desproporcional, o olho torto, só tem uma orelha, etc. Aquilo ali tudo para Aristóteles é feio. A mesma coisa se tu for aplicar na arte, esse conceito de beleza. A arte bonita é aquela arte equilibrada. Sabe uma música que tu tá escutando? É a música, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Isso é música bonita. Música feia, nos conceitos. Seria uma música que ela começa baixinha, depois ela aumenta, depois ela vai pra baixo. E ela fica variando. Filme ruim. Filme ruim é um filme que ele começa bom, na metade ele fica ruim, no final é horrível. Não aguenta mais. É um filme desequilibrado. Ele não tem uma regra, ele não tem uma constante. Ele vai mudando o tempo todo. Então, para Aristóteles, isso é feio. Só que o nosso conceito de beleza hoje, ele também não é absoluto, ele é relativo. Tu chega pro teu amigo e tu fala assim, olha, essa pessoa aqui que eu tô namorando, bonita, né? A pessoa fala, isso aqui é bonito, é doida, tá parecendo que tá do avesso. Porque o conceito de beleza hoje é relativo, todo mundo fala que beleza tá nos olhos de quem vê, por exemplo. São conceitos que mudaram, isso só mudou por causa de Kant. Pô. Então a fenomenologia de Kant, que fala sobre conhecimento, pessoal, por que o nome é fenomenologia? Porque tu nunca vai ver as coisas como elas são, tu sempre vai ver as coisas como elas se apresentam para ti. Tu sempre vê as coisas de uma forma muito específica tua. Tu nunca vê a coisa como ela é de fato. Ela sempre se apresenta para ti enquanto fenômeno. Então, para cada pessoa, uma mesma coisa diferente. Por exemplo, a minha aula aqui, que eu estou dando para vocês, tem gente que está entendendo minha aula. Tem gente que não está entendendo nada. Tem gente que está prestando atenção, tem gente que não está prestando atenção em nada. Tem gente que está conseguindo absorver, tem gente que está com a cabeça lá não sei aonde. Por quê, professor? Porque cada conhecimento ele vai se apresentar para uma pessoa de maneira diferente. Vai depender não só do teu conhecimento. Ah, pessoal, é porque todo mundo que está nessa sala é burro. Ninguém consegue entender porque ninguém é racional. Não, todos somos racionais. Só que a forma que a nossa experiência nessa parte concreta da coisa, ela vai variar de pessoa para pessoa. Por isso explica também por que tem gente que tem mais aptidão para história e é horrível em matemática. Ou então o contrário. Gosta muito de matemática e odeia história. Porque são burros? Não, todos são racionais. Mas o contato que ele mantém com aquilo ali, a experiência que ela tem com aquilo ali, vai variando de pessoa para pessoa. Isso explica dizer por que eu vou te indicar um filme. Esse filme é massa, tu vai assistir o filme, é uma porcaria. Tu acha uma porcaria. Por quê? Porque o conhecimento sobre aquele filme não é único, é relativo, vai depender de cada pessoa. Percebe? Isso foi uma modificação no conhecimento científico e foi chamado de revolução copernicana, porque todo mundo viu de forma diferente. Então as coisas não se apresentam como uma só, se apresentam como fenômeno. É a teoria da fenomenologia do Kant. Espero que vocês tenham entendido. Essa teoria da fenomenologia, ela também tem outro nome, ela também tem um apelido. Ela é chamada de criticismo, porque o Kant, ele nem foi só do campo abstrato, nem só foi do campo concreto. Ele juntou as duas coisas. E antes dele juntar, ele criticou as duas coisas. Falou que isso aqui sozinho não dá, nem isso aqui sozinho também dá. Então, essa teoria vai ser chamada de criticismo, porque Kant criticou bastante essas duas vertentes. Beleza? Isso é o conceito de fenomenologia do Kant, que eu acho que eu preciso falar para vocês, que é cobrado bastante no vestibular. E aí, além da fenomenologia, desculpa, além da fenomenologia, deixa eu só pegar uma água aqui, gente, que minha voz está indo embora. Pronto. Além da fenomenologia, a gente também tem a ética do Kant, que cai muito. E a ética do Kant, ela vai ser muito cobrada hoje, porque ela é muito diferente dos conceitos éticos do passado. É bom lembrar que Kant é da matemática, tá? Então ele está querendo resolver de maneira muito objetiva as coisas. Na área de humanas, o que é diferente, porque ele podia fazer isso na matemática, mas ele acaba fazendo na nossa área, na área de humanas. O que o Kant fala da ética? A ética do Kant é chamada de ética do dever, porque tu é obrigado a fazer, tu tem dever de cumprir com a ética, mas também é chamada de imperativo categórico. O que é a ética do imperativo categórico? O Kant vai falar o seguinte: para que eu diga o que é certo, Kant, ele vai pensar o seguinte, gente, se eu for falar o que é certo aqui, no século XVIII, XIX, daqui a uns anos, o que eu falar aqui já vai ficar ultrapassado. Porque as coisas mudam, a sociedade muda. Eu vou falar o que é certo aqui no meu tempo, daqui a 20 anos já é outra coisa. Então o que adianta eu ter falado? E o pior, ela não muda só em termos de tempo, ela muda em termos de espaço. Kant estava vivendo em Königsberg, que é uma cidadezinha que tinha lá perto entre a Rússia e a Alemanha, mais ou menos.
E ele fala assim, cara, o que é certo aqui na minha cidade não vai ser certo lá no Quatraque, onde o Rômulo vai morar. Então, não adianta eu falar o que é certo e errado, porque daqui a pouco isso vai ser ultrapassado. Eu quero formular uma teoria que não fique ultrapassada rapidinho. Eu quero formular uma teoria que dê para o pessoal usar, não só aqui, mas em todo momento e em todo lugar, ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo lugar, em todo tempo. Então, ao invés de Kant citar quais atitudes são certas e erradas, ele não vai dizer quais são as atitudes. Ele vai, como ele é da matemática, né? Ele vai criar uma fórmula para tu aplicar em cada contexto. Toda vez que meu filho quiser saber se uma coisa ali foi certa, se tu fez uma coisa certa, ou se outra pessoa fez uma coisa certa, tu tem que aplicar essa fórmula. Tipo na física mesmo. Eu quero saber qual é o resultado dessa confusão bem que está tendo essa questão, aplica a fórmula, tu tem um resultado. Kant vai falar isso. Tu pega essa fórmula, tu aplica, e aí tu vai saber se aquela atitude ali é certa ou errada. E como é a fórmula, professor? Qual é o nome da fórmula? O nome da fórmula é o nome da ética do Kant, que chama imperativo, bota aqui no chat, imperativo categórico. Imperativo categórico. O que é o imperativo categórico, professor? Imperativo categórico é a fórmula para tu saber se uma atitude é certa ou errada. Toda vez que tu quiser saber se uma atitude é certa ou errada, tu tem que aplicar essa fórmula. Clássico. Tá, professor, entendi. Imperativo categórico é o nome da ética do Kant, e ela serve para a gente saber o que é certo ou errado. Beleza. Como é que eu aplico essa fórmula? Como é que é a fórmula para saber se é certo ou errado? Presta atenção. Toda vez que tu olhar uma atitude e tu quiser saber se ela é certa, generaliza a atitude. Pensa se todo mundo tomar essa mesma atitude, se todo mundo fizer que nem tu fez ou que outra pessoa fez. Se todo mundo começar a agir daquela forma, será que o mundo vai ser melhor ou pior? Se o mundo for melhor, se a sociedade melhorar, então a atitude é certa. Se a sociedade piorar, então adivinha, a atitude é errada. Então, por exemplo, digamos que tu esteja na fila do Mateus comprando pão, ou Kit Kat, ou banana, sei lá. E aí tu tá na fila do Mateus com uma fila enorme. E tu já tá chateado, pô, demora pra poxa, mas eu tenho que respeitar a fila, que é uma regra. E aí, do nada, uma galera começa a furar a fila na tua frente. Furar a fila no Mateus é certo ou errado? Para Kant, tu tem que aplicar a fórmula. Como é a fórmula, professor? Generalização. Se todo mundo começar a furar a fila do Mateus, a sociedade vai melhorar ou piorar? Eu acredito que vai piorar. Se vai piorar, eu acho que tu também acredita que vai piorar, então essa atitude é o quê? Errada. Então, para tu verificar se uma atitude é certa ou errada, generaliza, universaliza. Se todo mundo começar a fazer, será que é bem bom ou ruim? A prova do Enem, ano passado, ela usou uma frase que é muito legal para resumir essa teoria do Kant. Ela usou um ditado popular. Trate os outros como queira ser tratado. Ou seja, se tu tá em dúvida se uma coisa é certa, imagina todo mundo no mundo fazendo essa atitude. Ah, professor, eu tô afim de esganar uma pessoa. Será que isso é uma atitude certa? Imagina todo mundo no mundo agora esganando todo mundo. O mundo vai melhorar ou piorar? É claro que vai piorar. Por quê? Porque todo mundo vai se matar, que nem um monte de doido. Isso vai ser horrível para a sociedade, pode ter certeza. Então, essa atitude é equivocada. Agora, se não, se melhorar a experiência social, a relação coletiva e a organização das pessoas, aí vai ser uma atitude certa. E dependendo da atitude, e dependendo do contexto, uma mesma atitude, na verdade, ela pode ter definições diferentes. Tu pode pensar assim, vamos pegar uma hipótese, digamos que tu esteja no cinema, tu tá assistindo filme no cinema, e o filme que tu tá assistindo é um filme de romance. Vocês todos aqui dessa sala estão assistindo um filme de romance no cinema, e o filme de romance, filme calmo, tranquilo, de boa, e aí do nada, aquelas vozes na tua cabeça, né, que eu falei ainda agora, de novo as vozes na tua cabeça pedindo pra tu gritar. E aí tu, do meio do filme, começa a gritar, dá um berro no meio do filme. Filme de romance, nada a ver. E eu te pergunto, essa atitude de gritar no meio do filme é certo ou errado? O que Kant vai falar? Generalização. Se todo mundo na sala de cinema começar a gritar no meio de um filme de romance, vai melhorar ou piorar a experiência? O que tu acha? Tem nada a ver, pô, gritar no meio do filme de romance. Então vai piorar a experiência, então foi uma atitude errada. Agora, se tu muda o contexto, se ao invés de ser um cinema passando filme de romance, é um cinema, só que tu tá assistindo um filme de aventura, que é diferente a pegada. Tu tá assistindo, sei lá, Vingadores, Ultimato. Aquele Vingadores lá que o pessoal, os Vingadores voltam para matar o Thanos, lembra disso? Que é o Vingadores que o Thor, ele ficou até gordinho e tal, ele tá lutando psicologicamente, porque a raça dele foi aniquilada,
e ele não se acha mais digno, e ele acha que tudo vai se acabar, e etc, e etc, ele fica chateado, e agora o que é que eu faço? Aí ele começa a reconquistar, né, o espaço, ele começa, né, a ficar mais forte, ele recupera o martelo dele, ixi, acontece um monte de coisa, e isso faz ele ganhar novamente aquela confiança que ele não tinha. E aí chega no final do filme, o Thanos volta de novo, vai estar todo mundo batendo no Thanos, aí tem uma hora que o Thanos está batendo, desgraçando a cabeça do Thor, e tu fala, será que ele vai matar o Thor? Não é possível, e o Thor começa a chamar o martelo dele não vem, ele chama, será que o Thor vai morrer? Será que o Thor vai morrer? Aí o martelo vem, só que o martelo não vem pra mão do Thor, o martelo vem pra mão do Capitão América, e tu, igual meu parceiro Capitão América com o martelo, e dessa vez dá uma vontade louca de tu gritar, e assim como tu, o cinema todinho grita. Eu te pergunto, nesse contexto, gritar no meio do cinema, melhora ou piora a experiência do filme? E eu te digo, eu tava lá assistindo esse filme e melhorou muito a experiência, melhorou tanto que ficou muito melhor o filme, todo mundo gritando. Então, se melhorou a experiência, se melhorou as relações entre as pessoas e a organização ali do que estava acontecendo, dessa vez gritar no meio do cinema não foi errado, dessa vez foi certo, porque a experiência aprimorou, a relação entre as pessoas melhorou. Então, uma mesma atitude, dependendo do contexto, ela pode ser tanto certa quanto pode ser errada. Cabe a ti aplicar o imperativo categórico, que é generalizar a ação, ou seja, pensar no caso de todo mundo praticar aquela mesma, tomar, né, aquela mesma atitude, aquela mesma prática e ideia. Então, o imperativo categórico, ela é uma ferramenta para ti, né? Ela é uma forma de tu entender e, assim, pensar no que tu pode fazer em termos de certo e errado numa sociedade. E o mais bacana do imperativo categórico é que ele não te diz qual atitude é certa e qual atitude é errada. Ele vai te dar uma visão. Olha, cara, aplica e na hora que tu aplicar, tu vai perceber se é certo ou se é errado. E é basicamente isso que é importante no Kant. E aí eu te digo uma segunda coisa. Como o Kant ele é pouco trabalhado hoje, ou nem é pouco trabalhado, ele é muito trabalhado, mas como ele é pouco compreendido pela maioria das pessoas, tu conseguir entender isso que eu te falei aqui agora e conseguir, por exemplo, aplicar um Kant numa redação, cara, é sensacional, pô. Sensacional. Porque Kant é autor contemporâneo e Kant, ele não é tão compreendido. Então, não é todo mundo que vai usar Kant. Não é todo mundo que consegue usar o imperativo categórico. E eu estou te indicando o imperativo categórico para usar numa redação, porque o tema da ética é um tema que ele é muito recorrente em redação. Ele é muito recorrente em redação. Então, se tu fala assim, olha, ética, ela até pode variar de sociedade para sociedade, mas para tu saber o que é ético, é só aplicar a fórmula do imperativo categórico, que a gente generaliza e entende se melhora ou piora a sociedade, porque melhorando é uma atitude certa, piorando é uma atitude errada, pronto. Tu é doido, cara. Isso dá muito certo. Isso é um repertório que vai destacar a tua redação dentre as outras. Então, se não ficou compreensível, depois pergunta de novo para mim, enche meu saco. Eu falei para vocês na minha aula passada do meu Instagram, né? Vocês podem entrar no meu Instagram, tirar dúvida comigo, perguntar, e fora o fato de que essa live ela vai ficar salva aqui também, né? Então vocês têm possibilidade de retomar essa explicação e perguntar depois para mim se vocês quiserem, se ficar alguma dúvida em relação a isso. Então, o primeiro ponto, que levou quase uma hora para eu falar, foi Kant, que Kant é o mais cobrado, é o autor mais cobrado nas provas. As questões de Kant têm caído todo ano, e cuidado, gente, são questões que não são fáceis, gramaticalmente não são fáceis, interpretativamente também não são fáceis. Então, cuidado, peguem as questões de Kant dos últimos vestibulares. Onde é que eu pego, professor? Tu pode entrar no site do MEC, no site da UEMA e baixar as provas que estão lá. Só tu pegar lá, não precisa tu pagar nada, porque tem acesso gratuito para ti também. Acesse essas provas que vocês têm contato diretamente com essa linguagem de como é cobrado Kant no vestibular. Porque uma coisa é a minha linguagem aqui de sala de aula, né? Eu estou falando para vocês entenderem. Outra coisa é a linguagem da prova, e outra coisa é a linguagem que tu vai usar, por exemplo, numa redação. Cada espaço ele vai ter uma linguagem diferente, é bom tu ter contato e controle sobre isso. Beleza? Outra coisa que, além de Kant, professor, o que eu tenho que estudar mais, assim, que pode ser cobrado para mim? Assim, o que eu te indico, o que eu indico para todos os meus alunos sempre, sobre revisão de filosofia, é pegar os clássicos.
Quem são os clássicos da filosofia, professor? Os clássicos são os 3 porquinhos da filosofia, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. São caras assim que eles vão ser o tempo todo cobrados. O tempo todo Sócrates, Platão e Aristóteles são cobrados, mas também, pô, eles são repertórios teóricos riquíssimos para vocês. Porque tu saber usar um Sócrates, ou um Platão, ou um Aristóteles na prova, sendo que eles são autores clássicos, tu é doido, se destaca muito também tua prova e tua redação, porque clássico é clássico. Por que é clássico, professor? Clássico é porque ele é importante. Não tem algo que seja clássico que não tem importância. Se é clássico, é importante. E eles não são importantes porque eles são celebridade, não. Tu bota o Sócrates, tu já leva 10 na redação. Não é isso. É porque eles falaram sobre tanta coisa e de tantas formas que eles conseguem ser aplicados em vários contextos. Por exemplo, dá para tu falar sobre educação com Sócrates, dá para tu falar sobre política com Sócrates, dá para tu falar sobre ética com Sócrates, dá para tu falar sobre justiça com Sócrates, dá para tu falar sobre corrupção com Sócrates, dá para tu falar sobre organização social com Sócrates, dá para tu falar sobre a verdade epistemológica com Sócrates, dá para tu falar, isso nem é a teoria dele, eu não falei nenhuma teoria até agora. Dá para tu falar da teoria dele, que é a dialética socrática. Professor, o que é a dialética socrática? É uma fórmula que Sócrates desenvolveu para também encontrar a verdade, que todo filósofo está querendo isso, né? Só que Sócrates, ele não se vê enquanto sabedor. Sócrates é humilde no sentido de entender que ele não sabe de nada, eu só sei que nada sei. E aí ele pensa, bom, se eu não sei de nada, eu vou caçar conversa com quem saiba, porque de lá, de outras pessoas é que eu vou extrair a verdade. E para isso eu vou ter que conversar com elas. Então, por isso que o nome da teoria do Sócrates, de encontro da verdade, é dialética. Porque através do diálogo, ele vai ter diálogo com outra pessoa, ele vai tentar encontrar essa verdade, porque ele mesmo não tem verdade, ele não sabe, só sei que nada sei. Então ele vai dialogar com outras pessoas. Na medida que ele vai dialogando com outras pessoas, ele vai chegando mais próximo do fundo dessa verdade, que é a maiêutica. O que é a maiêutica, professor? É a parte final do diálogo socrático. Tu conversa com a pessoa, até o ponto que tu chegou naquilo que tu queria, que era a verdade. Só que o diálogo do Sócrates não é qualquer diálogo. O diálogo do Sócrates é um diálogo questionador, perguntador. O diálogo do Sócrates, se vocês forem ver textos que o Sócrates está falando, sempre termina com um ponto de interrogação. Sempre. Sempre termina com um ponto de interrogação. É como se ele respondesse uma pergunta, a pessoa pergunta para ele, ele responde com outra pergunta. Já viu gente assim? E ele nunca se satisfazia com as respostas, ele sempre perguntava mais. É tipo uma criança pequena na fase do porquê, vocês já tiveram contato com criança na fase do porquê, que é horrível. Ou então pode ser massa também, né? Vai depender da pessoa que está sendo perguntada. Porque tem gente que não vê problema em ser questionado, mas tem gente que vê problema muito forte em ser questionado. Principalmente aquelas pessoas que não são humildes, né? As pessoas que já se acham sabedoras são aquelas que menos querem ser questionadas. Porque no momento que o Sócrates questiona, né, as coisas, tu também te questiona. Será que eu sei disso? Tu me pergunta assim, professor, Schopenhauer falou sobre o quê? Eu falo sobre vontade. Não tem mais nada não, professor. É só isso mesmo que tem para falar? Será que não tem mais coisa? Eu fico, será que não tem? Eu que estou vacilando aqui. Então a pessoa, quando ela é questionada, ela não só tem que responder, ela também se questiona. Será que eu sei isso aqui? Então Sócrates, quando ele estava produzindo esse processo de dialética, né, de perguntar, ele acabou sendo condenado à morte por causa disso, né? Porque ele começou a questionar e uma galera começou a seguir ele e falar, eu também quero questionar, bora questionar, tá. E aí chegou um grupo de pessoas lá na Grécia questionando tudo e começaram a questionar uma coisa que não estava sendo questionada até então, que era a política, né? O Sócrates estava vivendo no tempo das democracias gregas, mas pelo contrário de se achar que a democracia estava funcionando muito bem, teve um período que era justamente o que o Sócrates estava vivendo, que as democracias estavam numa prática de corrupção gigantesca, muito grande. E aí, quando começou o questionamento chegar na política, aí deu ruim para o Sócrates, né? Sócrates foi julgado e condenado à morte. E ele aceitou a condenação, ficou lá e bebeu veneno de cicuta e morreu, né? E eu estou falando dessa história da morte do Sócrates porque o principal aluno dele se revoltou contra isso. O principal aluno dele, que era Platão, ficou muito chateado. Porque, pô, a gente estuda sobre justiça, justiça é uma coisa bonitona. Olha aqui a teoria de justiça que a gente tem, que os filósofos já estudaram. Mas quando essa justiça vai ser posta em prática, pô, não tem nada a ver com o que a gente pensou. A gente pensa uma coisa e pratica outra. Uma coisa é o abstrato, o pensado. Outra coisa é o concreto, o praticado. Então, Platão vai se rebelar com as práticas dos conceitos. Então, a epistemologia de Platão tem a ver com a revolta da morte de Sócrates. Ele não vai querer nada com o campo concreto.
A epistemologia de Platão é toda abstrata. Inclusive, a maior tradição metafísica e abstrata do pensamento filosófico é do Platão por causa disso. Ele vai falar assim, não, eu não vou estudar as práticas humanas porque as práticas humanas se corrompem. Eu vou estudar o pensamento humano, que aí sim é uma coisa bonita, aí sim vale a pena. E muito provavelmente, se a gente for tentar encontrar a verdade aqui nesse mundo, a gente não vai encontrar, não. Porque essa verdade que a gente tem aqui no mundo, ela é ilusão, na verdade, ela é ilusória. Esse mundo que a gente vive é como se fosse uma caverna. A gente vive a nossa vida toda na caverna, achando que a verdade é essa, né? Quando na verdade é só uma sombra na caverna. A verdade mesmo está fora da caverna, no outro mundo. É no outro mundo que a gente vai encontrar a realidade das coisas como elas são. Então, tudo que é platônico, tudo que de certa forma dialogou com a visão de Platão, é mais abstrato, é mais metafísico. E vai ser assim sempre. É uma coisa que só vai ser realizada em outro plano. É uma coisa que só vai ser realizada em outro mundo, que é o mundo inteligível. Então, Platão vai dizer que existem dois mundos: o mundo sensível e o mundo inteligível. Esse conceito do Platão, ele não vai servir só para tu entender Platão, mas vai servir para tu compreender o cristianismo, inclusive. Se vocês são cristãos, vocês vão perceber que existe uma similaridade muito grande entre os conceitos cristãos e os conceitos platônicos, principalmente essa ideia de verdade externa, né? Uma verdade em outro mundo. Esse conceito de Platão vai ser importante porque vai criar uma tradição na metafísica da humanidade. Aquilo que é platônico está em outro mundo, não é realizável aqui. Então tu fala assim para mim, Rômulo, eu sou muito feliz. O que Platão diz para ti? É ilusão. Felicidade mesmo, tu só vai encontrar quando tu morrer, depois de tu morrer no outro mundo. Tu fala assim para mim, Rômulo, eu vi a pessoa mais bonita do mundo agora. O que Platão vai dizer para ti? É ilusão. A beleza mesmo, só vai encontrar no outro mundo. Tu fala assim para mim, professor, eu estou amando uma pessoa, estou apaixonado por uma pessoa. O que Platão vai dizer? É ilusão. A amor mesmo só vai conhecer no outro mundo. Esse é o conceito, por exemplo, de amor platônico. É o amor que não vai ser realizado aqui, mas só no outro mundo. Tranquilo, gente? E por último dos clássicos, Aristóteles, que também foi aluno do Platão e vai romper com ele, porque Aristóteles, de certa forma, ele vai analisar as questões metafísicas muito concordando com Platão, mas aí depois ele quebra com esse conceito e o pensamento do Aristóteles ele é mais concreto. O Aristóteles falou, cara, não precisa ir para outro mundo não, pô, eu encontro a verdade aqui mesmo, nesse mundo. E para que eu encontre a verdade, eu vou desenvolver um método, o método clássico do Aristóteles de encontrar a verdade, que é o método clássico de toda a ciência, é o uso da lógica. Através da lógica, eu entendo o funcionamento das coisas, e através do entendimento desse funcionamento, ali está a verdade. Basta que eu aplique a lógica. A lógica mais conhecida do Aristóteles é a do silogismo. O silogismo é uma análise sistemática que foi criada por Aristóteles e que está em todo o livro de Fundamental 2. Dois argumentos conseguem produzir uma terceira conclusão. Tu interliga esses dois argumentos, tu produz uma terceira conclusão. Argumento que estava em todo o livro de Fundamental há tantos anos. Sócrates é homem e todo homem é mortal. Se tu liga essas duas coisas, Sócrates é homem e todo homem é mortal, tu consegue produzir uma terceira verdade que não estava lá antes. Se Sócrates é homem e todo homem é mortal, logo, Sócrates é mortal. Percebe? Esse é o silogismo aristotélico. Parece bobagem isso, mas a base da ciência que a gente conhece hoje, ela vem desse silogismo. Se x é 1 e y é 2, logo x mais y é 3. Isso é matemática baseado na lógica silogística. Tu já viu isso provavelmente na matemática, na geometria tem isso também, mas também em toda a ciência tu vai ver isso. É o silogismo aristotélico. Dois argumentos produzem um terceiro. O que pode cair na tua prova é o que caiu ano passado. O que caiu ano passado foi perguntando os tipos de silogismo. Porque tem dois tipos de silogismo. Tem o silogismo dedutivo e o indutivo. Tudo vai depender de como começa o argumento. Tu tem dois argumentos. Se o argumento, primeiro, ele começa falando de uma coisa específica e depois ele vai falar de uma coisa geral, ele é indutivo. Se o argumento começa falando de uma coisa geral e depois vai para o específico, ele é dedutivo. É diferente. Quando eu falo Sócrates é homem e todo homem é mortal, eu estou falando de uma pessoa, primeiro, específica, que é Sócrates, e depois eu estou falando de um aspecto geral. Todo homem é mortal. Se eu começo do específico e vou para o geral, logo é indutivo. Se eu começasse do geral e depois para o específico, aí seria dedutivo. Deu para entender? Isso é o que pode ser pedido para vocês na análise, por exemplo, do silogismo,
ou dos tipos de silogismo que tem na prova de vocês. Beleza? Então eu indico vocês saberem pelo menos isso aqui, o básico para vocês, porque vocês conseguem utilizar isso em várias questões. Várias questões. Inclusive, essa lógica do silogismo do Aristóteles tem caído bastante, tá? Desculpa. Antigamente, dos autores clássicos que mais caíam, era o Platão, que vinha sendo cobrado mais frequentemente. Hoje em dia, quem vem sendo cobrado mais frequentemente é o Aristóteles, especialmente essa questão da lógica aristotélica. O que eles podem cobrar dos clássicos, para além disso, é a ética dos três. Mas talvez eles cobrem só do Sócrates. Cada um desses três autores tem um conceito de ética diferente. A ética do Sócrates é a ética do conhecimento, a ética do Platão é a ética intelectualista, e a ética do Aristóteles é a ética da excelência ou da prática, né? São três tipos de ética diferentes, com três conceitos diferentes. Tu sabendo abordar isso, fica muito interessante. Sócrates vai falar que para tu fazer o que é certo, que é o que é ético, tu tem que saber o que é certo. Como é que tu vai fazer o que é certo se tu não sabe o que é certo? Não sei se vocês já viram, porque isso que a gente acha engraçado, bebezinho, né, criança, quando tem muito vídeo na internet de criança fazendo os absurdos. Ah, pessoa, mas por que não chega a ser absurdo? Porque ele não sabe o que é absurdo, o que não é absurdo, o que é certo, o que é errado. Então é muito comum tu estar com uma criancinha aqui no colo, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aí o bebezinho assim olha pra tua cara e pum, dá um bote na tua cara. E fala, rapaz, tá doido? Como é que ele tá doido? Porque ele não sabe que aquilo ali é errado. Deu vontade dele fazer, ele vai lá e faz. Ele não tem conhecimento sobre o que é certo. Então, como ele não tem conhecimento, como é que ele pode estar errado? Para Sócrates, então, é fundamental tu saber o que é certo para agir de maneira certa. Então, para que tu saiba, tu precisa ser ensinado. E para tu ser ensinado, precisam de instituições que te ensinem. Então, escolas e educações são instituições fundamentais para que se desenvolva uma sociedade ética, para que se desenvolva uma sociedade correta, para que se desenvolva uma sociedade que não caminhe pelos trilhos da corrupção, por exemplo. Isso tu já pode abordar numa redação. Por que, que o Brasil é tão corrupto? Ou qual seria a solução para o fim da corrupção brasileira? Ou para uma democracia que atenda às demandas de todo mundo de maneira correta? Tá bem na tua cara, pô. O Brasil só vai dar certo, o Brasil só vai deixar de ser corrupto quando investir no ensino do que é certo. Ou seja, quando investir em educação. Na medida que ele invista na educação, as pessoas vão ter mais contato com o que é certo, caminhando pelo caminho mais certo. Caminhando pelo caminho, gostar? Segundo quem isso, professor? Segundo Sócrates. E aí tu bota um autor clássico numa redação, muito bom, fica muito bom para ti. É diferente um pouquinho de Platão. Platão falou que não só a gente tem que saber o que é certo, mas a gente tem que usar a razão antes de agir. Porque se tu não usa a razão, tu usa a emoção antes de agir, se tu age por impulso, por exemplo, é muito provável que tu vai fazer uma coisa equivocada, uma coisa errada. Porque as emoções, elas não te guiam para um bom caminho. Tu tem que pensar antes de agir, porque é a razão que te leva pelo caminho certo. É a razão que te faz pensar sobre o que é certo. O impulso e a emoção não. Então, quantas vezes tu não já fez uma coisa por impulsividade e tu te arrependeu depois? Quantas vezes tu agiu por emoção, com raiva, ou com tristeza, e tu fez uma bobagem? Tu falou, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei um pouquinho antes? Pois é isso que Platão tá te dizendo. Tu faz essas besteiras, essas bobagens, porque tu age por impulso. Tu não pode agir por impulso. Tem que agir pela razão, porque tu é um ser racional. Tu ser um homo sapiens não é por acaso, não. Tu é um homo sapiens. Então, haja como tal. Pense antes de agir. É o que Platão vai falar. E aí, diferente de Platão e de Sócrates, o Aristóteles vai falar um pouco diferente. Não basta tu saber o que é certo. Não basta tu estudar o que é certo. O que é importante não é tu saber ou pensar. O importante é tu agir de maneira correta. Porque não adianta tu saber o que é certo e nunca fazer o que é certo. Não adianta tu pensar antes de agir, mas também nunca fazer. Não adianta, tu nunca vai, eu quero mudar o mundo para melhor. O que, tu tá fazendo para mudar o mundo para melhor? Não tá fazendo nada, então o que tu espera? Então o Aristóteles vai te falar, e ele vai ser o filósofo da ética, da prática, porque ele vai te dizer que o melhor caminho para que a ética se desenvolva é sendo praticada. Então pratica o que é certo, se tu quiser que uma sociedade seja correta. Caso contrário, nada vai para frente. E o que é melhor, quanto mais tu agir de maneira correta, melhor tu te torna. Não só enquanto pessoa, mas enquanto indivíduo social, né? Quanto mais tu faz o que é certo, o teu círculo vai melhorando, as tuas virtudes vão sendo propagadas e a sociedade como um todo vai melhorando. Então tu te torna melhor quando tu pratica, tu te torna mais excelente enquanto tu pratica. É por isso que é chamado também de ética da excelência, a ética do Aristóteles. Beleza, gente? Eu acho que isso é muito importante para vocês, essa parte dos clássicos é importante, vocês aprenderem
essa parte das teorias dos três e da ideia ética dos três, porque é uma ideia social que eles têm. E aí, além dos clássicos, nos clássicos, eventualmente, esses são os socráticos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem os chamados pré-socráticos também, que estudam outra coisa, estudam a natureza. E, eventualmente, eles têm cobrado isso, mas eles não cobram muita coisa de pré-socrático. Eles podem te cobrar de pré-socrático o que estudam. O que os pré-socráticos estudam, professor? Os pré-socráticos estudam a natureza, que é chamada de physis, em grego, se refere a isso, né? Então, eles podem, inclusive, chamar na prova, eles, ao invés de chamar de filósofos pré-socráticos, eles podem chamar de filósofos da natureza ou filósofos da physis, que é a mesma coisa. É a mesma região, digamos, histórica ali, em que eles estão se referindo. E aí eles podem te perguntar o que eles estudavam, é a natureza, mas eles não vão te perguntar diretamente qual filósofo estudou qual coisa. Eles só vão, eventualmente, perguntar quais eram os objetos de estudo. Os objetos de estudo desses filósofos era a arquê, que são os elementos da natureza. Como eles estão estudando a natureza, cada um dos elementos básicos da natureza representa uma realidade da vida. Fogo, água, terra e ar, por exemplo, são os elementos que originaram e desenvolveram a vida. Eles representam isso para os filósofos pré-socráticos. Mas eu acho que, além disso, eles não vão chegar a cobrar mais coisa, a não ser que dê um surto na cabeça deles. E, para além disso, tem o Heráclito e Parmênides, que são pré-socráticos também, que eles dividem essa epistemologia, como eu falei para vocês. Beleza, gente? Aí, além de filosofia clássica, filosofia medieval tem sido a parte da filosofia que menos caiu esses anos. Caiu muito pouco, pouquíssimo. Eu acho que o que pode mais cair para vocês é filosofia moderna. Porque filosofia moderna tem muita coisa mesmo. Muito filósofo, muito repertório teórico para vocês, muita discussão, né? Então tem vários filósofos no período moderno. Um deles que deixou de cair tem pouco tempo, mas que pode eventualmente retornar, principalmente vestibular tradicional. E quando eu falo vestibular tradicional, eu estou dizendo aqui tanto ao EMA, que é o vestibular tradicional que a gente tem, quanto pode ser outro vestibular que tu faça para fora. Digamos que tu vai fazer um vestibular em outro estado, que tenha estrutura tradicional. Pode ser que caia neles também. Então, Maquiavel, por exemplo, é um autor do período moderno que eventualmente é cobrado. Principalmente com a obra dele, a obra principal dele, que é O Príncipe. O que fala, professor, a obra O Príncipe de Maquiavel? É simples. O Maquiavel ele vai ser um dos caras que vai se destacar nesse período aí, porque ele vai fazer uma análise realista sobre o absolutismo. O absolutismo era a formação política que estava se estruturando no tempo, né? Uma organização com uma pessoa no poder, que ao mesmo tempo que tinha poder político, tinha poder espiritual, e que controlava esse poder de maneira unitária e, assim, eventualmente compartilhada com seu séquito de pessoas, né, com a nobreza, mas que, de maneira geral, controlava muito poder, tinha muito poder. E no livro do Maquiavel, O Príncipe, ele vai meio que resumir como é que funcionava o absolutismo. Ele vai, no final da vida dele, ele vai escrever esse livro, e a vida toda dele ele trabalhou se relacionando com reis, rainhas e a nobreza. Ele era como se fosse uma espécie de diplomata quando ele estava trabalhando. E aí depois ele passar a vida toda dele trabalhando com monarquia, ele falou, rapaz, eu vou escrever um livro aqui sobre as coisas que eu sei. E eu sei de monarquia, então vou explicar sobre a monarquia. Só que eu não vou fazer um livro cheio de firula, não. Eu vou fazer um livro cirúrgico, direto, mostrando realmente como é que os caras fazem. E se ele quiser se tornar um rei, ele vai ter que fazer isso para ele ser rei. Pro bem ou pro mal, ele vai ter que fazer isso. E aí a galera, quando foi ler o livro do Maquiavel, o pessoal, até hoje, inclusive, o pessoal lê errado, porque pensa que Maquiavel tá fazendo um manual de defesa da monarquia, né? A monarquia é massa, e monarquia para funcionar tem que matar mesmo, tem que destruir mesmo. Porque lá no livro do Maquiavel, o Maquiavel fala assim, cara, se tu quiser mesmo ser rei, ele faz um livro como se ele estivesse explicando a monarquia para um príncipe, é por isso que o nome é o príncipe. Como se ele estivesse dando uma aula para um pequeno. Olha o que tu vai ser rei. Mas tu quer ser como? Se tu quiser ser um bom rei, às vezes tu vai ter que tomar uma decisão que tu não quer. Tu vai ter que fazer uma coisa que aparentemente é uma coisa ruim, maligna, má, mas é para proteger teu povo, pô. Então, digamos que tá vindo uma galera invadir tuas terras, e tu tá sabendo que vão invadir tuas terras. Tu vai ficar esperando o pessoal invadir tuas terras? Não. Enquanto eles estão no navio ainda chegando, tu pega e manda afundar o navio dele, já mata todo mundo e acabou-se. Então, tu faz uma coisa ruim para defender os teus. É um meio ruim
mas que tem um fim bom. E aí ele vai pensar que os fins, né, que é defender a população, justificam os meios que ele utilizou. É uma frase que é atribuída a Maquiavel, mas que ele não utilizou, né? Os fins que era defender minha população justificaram os meios que eu utilizei, que foi matar a galera lá no barco para afundar. Era para proteger minha população. Pô. Ah, mas tu matou? Sim, eu matei, mas né, protegi minha galera. Pô, era para isso que eu fazia. E aí ele vai discutir, por exemplo, como se ele estivesse falando com o Brito. Ele fala assim, ó, cara, às vezes, tu que é príncipe que vai ser rei, às vezes, cara, é melhor tu fazer essas coisas cruéis e as pessoas terem medo de ti do que te respeitar. Porque ter medo controla mais do que respeitar. O respeito, o cara tá te respeitando aqui, daqui a pouco ele te dá uma facada pela costa. Então é mais antes a galera sentir medo de ti do que te respeitar. E aí, quando o pessoal foi ler o livro do Maquiavel, e até hoje o pessoal lê equivocadamente, falou assim: ei, rapaz, ó, que Maquiavel tá falando aqui, isso. Diz que tem que matar mesmo, ó. Diz que tem que afundar navio dos outros, tem que matar geral, tem que ser mal. Rapaz, esse Maquiavel é muito mal. Esse Maquiavel é muito maquiavélico. É daí que vai surgir a adjetivação, né, a predicação do nome do Maquiavel com uma pessoa má, porque o pessoal vai pensar que Maquiavel está defendendo. Ele falou, não, gente, não estou defendendo, não, pô. Eu estou descrevendo metaforicamente como é que um rei faz, porque é assim que ele faz. Isso independe da minha vontade, independe de eu gostar ou não de rei. Pô, é assim que é o absolutismo, pô. As pessoas às vezes são cruéis. Só que aí ninguém entendeu isso, entendeu que ele estava defendendo, e daí que surgiu o termo maquiavélico para o Maquiavel, que é um termo equivocado, mas que foi disseminado pela cultura popular. Maquiavel ainda vai discutir uma outra coisa também, do porquê que tem que ser rei, né? Por que o rei é aceito pela sociedade? Quais são os predicados, os adjetivos e as qualidades que faz o rei ser rei, né? E aí ele vai falar, por exemplo, que falar sobre dois conceitos, né? Que é o conceito de virtude e fortuna. Por que o rei ele fica no poder? Porque o rei tem virtude. E o que é ser uma pessoa virtuosa? Ser uma pessoa virtuosa é tu saber lidar com a fortuna. Agora, cuidado com esse conceito de fortuna de Maquiavel, tá? Fortuna não é dinheiro para Maquiavel. Fortuna é aquilo que tu não controla. É o acaso. É aquela coisa que acontece que tu não esperava. Tu fala, aconteceu, eu não estava esperando. E o ser virtuoso é o cara que, mesmo não esperando que aconteça aquela coisa, ele sabe lidar de boa. Nossa, minha avó morreu, eu não estava esperando isso. O virtuoso fala assim: não, minha avó morreu, eu não estava esperando, mas eu vou lidar aqui de boa. Vou conseguir me controlar e lidar com a situação tranquilamente. Nossa, toda a minha família sofreu um acidente e todo mundo se foi. O ser que não tem virtude, ele vai se desesperar, arrancar os cabelos da cabeça. O ser que tem virtude, não. O ser que tem virtude vai saber lidar com a situação. E um governante, para Maquiavel, tem que ser assim. Pô, tu vai ser um governante, tu vai ser destemperado, tu vai ser louco, tu vai ser impulsivo. Não pode, pô, tem que ser controlado. Tem que ter virtude. Virtude é lidar com a fortuna, lidar com o acaso. Pô, a economia do meu governo tá massa. E aí tem uma enchente. Como é que o governante tem que lidar com isso? Calmo. Não estava esperando essa enchente, destruiu metade da minha população. Mas bora lá que a gente vai tentar reconstruir isso aqui tudo. Então, o virtuoso é aquele cara que sabe lidar com as intempéries das coisas, com as variações das coisas, com a dinâmica, com as mudanças da coisa. O cara que não tem virtude é justamente aquele cara que se desespera com o que ele não controla e fica louco da cabeça, né? Então, esse é o conceito de virtude para Maquiavel e o conceito de fortuna para Maquiavel, que eu acho que pode ser importante para vocês até trabalharem numa redação falando sobre política, por exemplo, né? Qual seria a organização política perfeita? Tu fala, a organização política tem que ter um líder virtuoso. E o líder virtuoso é aquele que sabe lidar com a fortuna, porque senão a gente está lascado. Vai surgir uma pandemia aí e o cara não tem virtude, ele vai falar que é só uma gripezinha, vai mandar a gente tomar cloroquina, por exemplo. Isso aí não tem virtude nenhuma, que ele tá lidando com a casa, brincando com a nossa cara. Tu é doido, né? Você é uma pessoa totalmente sem virtude. O virtuoso, não, a gente vai comprar vacina, não, a gente vai salvar as pessoas, não, a gente vai lidar da forma melhor possível. A gente não estava esperando uma pandemia, porque é uma pandemia, mas a gente sabe lidar com a coisa. Então, o virtuoso seria esse. Tranquilo? Maquiavel, então, vai falar isso. Outra galera que vai ser importante, eu falei para vocês no começo dessa aula, que são os contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Cada um deles tem uma visão do contrato diferente, mas todos eles concordam em uma coisa. A gente vive numa sociedade regrada, a gente vive numa sociedade baseada em leis, mas essa sociedade regrada, essa sociedade baseada em leis, elas foram criadas. Elas não surgiram do nada. Elas não existiram do vento. Elas não foram estruturadas a partir de nada. Elas foram criadas pela gente.
Foi a gente que criou essa sociedade. E antes da gente criar essa sociedade, existia uma outra sociedade que a gente não tinha criado, que era uma sociedade natural, de natureza, que nela não existia regra, porque regra foi criada pela gente. E nessa sociedade sem estrutura, nessa sociedade que não tinha regras, o bicho pegava, meu parceiro. Cada pessoa agia conforme sua vontade. Cada pessoa fazia o que queria. E como cada pessoa fazia o que queria, era um caos. Era horrível. As pessoas morriam facilmente, as pessoas não tinham liderança, as pessoas não tinham organizações sociais. Enfim, as pessoas estavam lá jogadas. Basicamente era isso. E em uma sociedade dessa não dá para viver muito tempo, não. É por isso que em determinado ponto, as pessoas que existem nessa sociedade falaram o seguinte, gente, vamos, vamos calmar aqui os ânimos, vamos parar aqui um pouquinho e vamos deixar de fazer o que a gente quer. Ao invés de a gente ter uma liberdade irrestrita, que a gente faça o que a gente quer, a gente produz, a gente cria uma liberdade limitada. E essa liberdade limitada, ela vai ser baseada não na vontade própria, mas na vontade coletiva. Quem vai definir essa vontade coletiva vão ser nós mesmos. E a gente vai defender a gente vai organizar essa vontade coletiva a partir de um acordo. A gente vai entrar em um acordo aqui do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e pronto, a gente criou nossa sociedade. Esse acordo ficou conhecido como contrato social. O contrato social é um acordo feito entre as pessoas para sair do estado caótico de guerra, de todos contra todos, para uma sociedade mais ou menos pacífica, que é a que a gente vive hoje. Essa sociedade só é pacífica porque todo mundo não faz o que quer. Todo mundo faz o que é determinado por esse acordo, que é chamado de contrato social. Esse contrato social pode ser visto como a nossa Constituição. A Constituição é um conjunto de regras que constitui, entendeu? Constitui a base da formação de uma sociedade. É basicamente dali que a gente tem que entender de onde vêm as nossas possibilidades de ação, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Ah, professor, significa dizer que na sociedade que a gente vive a nossa liberdade é limitada? Sim. Quem é que limita? As leis. São as leis que limitam, por quê? Por que, professor, que limita? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Porque se tu vai fazer o que tu quer, todo mundo vai ter que fazer o que quer. E se todo mundo for fazer o que quer, cada uma dessas vontades vai atingir a outra pessoa. Isso vai gerar uma prática de sociedade caótica, em que todo mundo faça o que quer, ninguém vai respeitar a vontade do outro, ninguém vai respeitar a convivência do outro, porque não vai ter nenhum tipo de regra de convivência, entende? Então, a liberdade limitada por leis foi a única liberdade que a gente inventou até agora que gera o mínimo de paz possível para uma boa convivência entre a gente. Esse é o conceito de contrato social dos autores contratualistas. Qual é a diferença, professor, entre os três autores? É a pergunta que eu sei que tu quer fazer. Professor, as leis determinam as regras da sociedade. Determinam. Mas quem é que cria essas leis? E tu sabe quem é que cria as leis, né? Quem cria as leis é o Estado. É o Estado que cria as leis. E essas leis que o Estado cria, quem vai determinar é o próprio Estado. E para cada um desses autores, eles vão entender que existe um Estado perfeito que cria leis perfeitas para gerar paz perfeita, ou pelo menos uma paz melhor. Para Thomas Hobbes, o Estado perfeito é o Estado absolutista. Professor, o absolutismo. Absolutismo. Para Hobbes, o monarca, ele é o mais capaz de fazer as melhores leis para gerar a melhor paz. Por quê, professor? Porque lembra que eu falei do Maquiavel? O Hobbes concorda com ele. O rei é o principal, é o melhor, é o mais capaz, porque o rei tem virtude. O rei é virtuoso, o rei é capaz. Como o rei é capaz, ele é capaz de fazer as melhores leis que vai gerar a melhor paz. E ele não pode dar o Estado para outras pessoas. Ele não pode dividir o Estado com outras pessoas. Ele tem que controlar todo o Estado. Por isso que não é qualquer monarquia. É uma monarquia absolutista. Porque as outras pessoas são péssimas. Para Hobbes, o ser humano não nasce bom. Para Hobbes, o ser humano nasce mal. O Hobbes é aquele cara que pensa que o homem é o lobo do homem. Aquela música lá de Pete. É exatamente isso que ele pensa. Então, se o homem nasce ruim, não tem como a gente botar qualquer homem no poder, não. Porque se tu botar qualquer ser humano no poder, ele não vai fazer, ele vai fazer lei mal e vai gerar uma paz má. Vai ser horrível. Então tu tem que botar o que é melhor dos seres humanos. O que é melhor é o rei. Então só o rei pode controlar. E nem pode dar para outra pessoa esse poder, dividir com outra pessoa. Tem que ser ele sozinho. Absoluto. Ele tem que controlar tudo. Então a monarquia absolutista, para Thomas Hobbes, é a mais perfeita. Ele faz uma analogia do monarca com um monstro antigo, né? Chamado Leviatã. Por isso que o nome do livro dele é Leviatã. Que ele faz um comparativo do monarca com o Leviatã, que é um tipo um kraken, né? Um tentáculo que controla tudinho.
E é diferente do John Locke. John Locke vai ser contrário a essa ideia monarquista, inclusive. A teoria da tábula rasa do John Locke não é uma teoria de vida, tá? Eu já vi muita gente indo no Instagram e botando na bio do Instagram, né? Definição. Eu sou uma tábula rasa, porque eu nasci como uma folha em branco. Tu pode botar isso, pô, não tá tão errado, não. Mas a teoria do John Locke é uma teoria política, não é individual. Por quê? Porque ele tá criticando a monarquia absolutista. Não sei se tu percebeu. Como é que eu me torno um rei? Lá no período do absolutismo. Como é que se eu quiser ser rei, eu me candidatava, me elegia? Não. Para tu ser rei, tu tinha que ser filho de rei. E tua família tinha que vir de uma família de rei. Se não, meu parceiro, tu não quer ser rei. É como se a capacidade do rei, que fosse a virtude, né? É como se ela fosse herdada geneticamente, passada de pai para filho. Eu sou rei porque eu tenho virtude. E meu filho vai ser rei porque essa virtude que eu tinha vai passar para ele. Vem do sangue. E John Locke falou assim: tu é doido, né? Ele vai herdar algumas coisas tuas, geneticamente. Mas virtude, que é uma coisa social, cultural, não vem do sangue, não, pô. Virtude é o que a pessoa vai fazer em vida que vai demonstrar se ela tem ou não. Porque a gente não nasce sendo virtuoso ou não. A gente nasce como uma tábula rasa, a gente nasce como uma folha em branco. É o que a gente vai fazer em vida que vai determinar quem vamos ser. Então, quem garante que esse príncipe, que é filho de rei, vai ser bom governante, só porque ele é filho de rei? E, inclusive, a gente já teve reis péssimos aí, horríveis, burros, incapazes, ineptos, corruptos, etc e tal, e que foram filho de rei, e aí? Então, essa coisa não é herdada, não. O cara é bom porque ele mostra ser bom. O cara é bom porque ele faz coisas boas. Não foi porque ele veio de uma família boa, não foi porque ele nasceu de uma determinada pessoa que ele vai ser bom, não. Isso não é determinado biologicamente, isso é determinado na vida. Então a teoria da tábula rasa é uma teoria que questiona e critica o absolutismo justamente por causa disso. Então ele vai falar, olha, o estado perfeito não é o estado absolutista, não. O estado perfeito é o estado que a gente tem liberdade de escolher. Por exemplo, se a gente quiser ser governado por presidente, porra, beleza. Se a gente quiser ser governado por um parlamento, beleza. Se a gente quer ser governado até por um rei, beleza. Contanto que isso seja escolha nossa. Para que a gente tenha um Estado bom, esse Estado tem que ser fruto das nossas escolhas. É a gente que vai determinar qual é o Estado. Então, o Estado que a população determina as coisas é o que ele chama de Estado liberal. É o Estado que a gente tem liberdade para escolher como é que vai ser feita as organizações políticas. É a definição de Estado do John Locke, que é diferente um pouquinho da definição do Jean-Jacques Rousseau. Eu estou dando essas definições porque é o que diferencia eles três, desculpa. O Rousseau, diferente de Hobbes, fala que o ser humano nasce mal, não. Para Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe ele. Então ele pensa o seguinte, cara, se o ser humano nasceu bom, como é que a gente pode fazer para esse ser humano não ficar mal, não se corromper? Que a sociedade eventualmente vai corromper ele. E aí ele vai pensar num livro dele chamado Emílio, ele vai falar o seguinte, cara, a única forma da gente proteger o cidadão de não se corromper é ensinando ele desde guri, que ele já é bom quando nasce, né? Ensinando ele desde guri a ser uma pessoa boa. E a gente não para de ensinar ele. A gente ensina ele desde guri até a idade adulta a ser bom. Meu amigo, eu duvido que esse cara se corrompa. Porque se o cara desde criança até a idade adulta é ensinado a fazer de maneira correta as coisas, é muito pouco provável que ele vai se corromper. Porque esse ensino vai ser uma espécie de blindagem para ele não se corromper. Uma espécie de escudo que ele vai botar na frente para não se corromper. E aí eu te pergunto, qual é a instituição que vai ensinar essa pessoa desde criança até a idade adulta? Adivinha? Exatamente. As escolas. Para Rousseau é fundamental a escola e a educação, porque é através dela que o ser humano vai ser educado a não se corromper, a agir de maneira correta, a agir de acordo com a vontade coletiva e a vontade popular. E aí tu pensa assim, sim, professor, mas como é que ele vai fazer isso? Ele nasceu bom, continua bom na idade adulta. E agora, como é que ele vai fazer as leis? Bom, se ele é bom, ele mesmo ocupa o Estado, ele mesmo faz as leis dele. O Estado que o próprio povo ocupa o poder é chamado de Estado democrático. E o Estado democrático só é possível para Rousseau se as pessoas que ocuparem esse Estado forem boas. E para serem boas, tem que ter educação. Então, repertório teórico para uma redação tua que fala de democracia, de política e de corrupção. Uma democracia, ela só vai ser eficiente se existirem pessoas boas, não corruptas no poder democrático. E para que elas sejam boas e não corruptas, é necessário que exista investimento em educação. Então, se uma redação para ti questiona, por exemplo, qual é por que o Brasil ele é muito corrupto? Ou por que a democracia brasileira é do jeito que é? Demagogia, por exemplo, é uma perversão da democracia. Ou por que existem muitas práticas corruptas no Estado brasileiro? Tu pode responder através de Rousseau. A corrupção brasileira ela é muito grande
porque os seres humanos podem até nascer bom, mas são corrompidos pela sociedade pela falta de investimento em educação. Porque com bons investimentos, o ser humano que nasceu bom permanece bom, portanto, ele pode desenvolver sua democracia bem tranquilo. Então, esse é um dos principais argumentos que vocês podem utilizar. Inclusive, vocês podem usar Rousseau junto com o Sócrates para falar sobre isso. Porque Sócrates defende uma sociedade ética a partir da educação e o Rousseau também. Só que o Sócrates não está falando da democracia necessariamente, o Rousseau está. Vocês podem aliar os dois para fazer uma redação que discuta as questões democráticas. Sacou? Outra questão de filosofia moderna, de período moderno que pode cair, eu já falei para vocês, né? Da epistemologia de Descartes e de John Locke. Uma epistemologia que é abstrata, outra epistemologia que é concreta. E quem vai resolver essa treta, né? Esse UFC epistemológico é Kant, lá na frente. Isso também pode cair. Eu acho que Kant vai cair mais do que os outros dois. Só que tem outras coisas no período moderno que pode ser cobrado para ti. Na física, por exemplo, eu não vou dar aula de física não, tá, gente? Só para dar as coordenadas para vocês. Na física moderna, eles podem cobrar a análise heliocêntrica do quarteto fantástico da física, né? Que é Copérnico, Kepler, Galileu e meu nome dele? Isaac Newton, que é o quarteto fantástico, que mudou assim a cosmologia do período feudal para o moderno. Todo mundo acreditava no geocentrismo, que era a ideia de que a Terra era o centro do sistema, e aí esses filósofos e físicos vão surgir com uma ideia de heliocentrismo, né? Que não, que é o Sol, que na verdade não é nem o centro, ele está num ponto focal. Como ele está num ponto focal, não é um círculo que a gente faz ao redor do Sol, é uma elipse, né? Movimento elíptico. Isso gera climas diferentes no mundo, períodos diferentes no mundo, posições de Sol e de Lua diferentes no mundo, né? Porque a rotação ela não é perfeita e os geocêntricos falavam que era perfeita, né? É um esquema perfeito e os heliocêntricos falaram que não. Vão falar, por exemplo, de que o Sol ele não é o centro do universo, né? Porque existia um conceito geocêntrico que dizia que a Terra era o centro e era do universo, não era do sistema, não. E que o universo era finito lá no passado, né? Começa aqui na Terra e termina bem ali em Júpiter, mais ou menos, Saturno e tal, e depois é só voltar que acabou o universo. E os heliocêntricos falam que provavelmente não só não é o centro, como a gente não sabe o tamanho do universo, né? Provavelmente que seja infinito. E eles estavam certos, né? Então, essa visão desses quatro caras mudou a ideia de universo. E até hoje a gente tem muitas dúvidas sobre como é o comportamento do universo em termos de tamanho, né? A gente sabe que está expansão, mas não sabe para onde nem porquê. E nem o tamanho total. Ali foi um estopim para mudança sobre essas verificações. Outra coisa que pode cair para vocês, e aqui eu vou falar para vocês os autores que eu acho que podem menos cair desse período moderno, porque menos caíram no passado, né? Esses últimos vestibulares eles não foram cobrados, como Voltaire e Montesquieu, apesar de serem importantes, eles quase não têm caído nesses últimos vestibulares. O Voltaire vai ser um filósofo que vai defender, entre outras coisas, as nossas mais básicas liberdades individuais, né? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade política, né? E, inclusive, ele vai ser duramente perseguido por conta disso. Principalmente porque ele não só defende isso, mas ele fazia isso de forma muito sarcástica, né? Os livros de Voltaire eram muito sarcásticos. E aí, o outro que pode cair é o Barão de Montesquieu, porque ele criou uma teoria chamada de tripartição do poder. Como eles estavam vivendo no período dos Estados Nacionais modernos, né, o absolutismo, o Montesquieu verificou e percebeu que era muito ruim tu deixar o poder na mão de uma pessoa só. Porque se tu deixa o poder na mão de uma pessoa só, eventualmente essa pessoa vai usar o poder para uma coisa dela, uma coisa mais corrupta, uma coisa mais fora da vontade pública, né? E dar o poder para uma pessoa só é muito perigoso por causa disso, né? Pode gerar uma série de conflitos de interesse, principalmente entre a ordem deles, individual, e a ordem pública. Então ele falou assim, cara, para que a gente não tenha mais problema de pessoas concentrando a mão em um poder, de gerar tirania, por exemplo, né? Por que a gente não pensa em dividir esse poder? Porque ele é mono, ele é um, né? Mono é um, arquia é poder. E se a gente dividir em três? Cortar ele em três, partir em três, a tripartição do poder. E aí ele vai teorizar sobre a formação de um Estado que seja tripartite, que seja partido em três. Uma parte desse Estado, uma parte desse poder,
e vai ser responsável por criar aquilo que é fundamental para a nossa sociedade, que são as leis. Uma outra parte desse poder vai ser importante para aplicar essas leis, mas também fiscalizar para ver se essas leis estão sendo, né, postas em prática. E o outro vai julgar os crimes acontecidos na sociedade a partir dessas leis. Então, a teoria da tripartição do poder vai levar em consideração a criação do legislativo, do executivo e do judiciário, que é a formação estatal que a gente tem na maioria dos países ocidentais e latinos atualmente. Foi teorizado pelo Barão de Montesquieu. E aí tem algumas coisas que eu posso falar para vocês, que se vocês quiserem problematizar isso numa redação, pode ser importante também. Porque a gente tem, porque o nosso Estado ele é isso, né? Ele é tripartido. Desde muito tempo. E aí tu pode pensar o seguinte, o Montesquieu falou que isso ia evitar a tirania por um motivo. Um deles. Um motivo não, alguns motivos. Um deles é que nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário são poderes acima do outro. Todos esses três poderes, eles estão no mesmo patamar. Eles não estão acima do outro. O executivo não é superior ao judiciário, nem o judiciário é superior ao legislativo. Não. Todos os três poderes estão no mesmo patamar. Como eles estão no mesmo patamar, eles não têm como um subir nas costas do outro, por exemplo. Não tem como um mandar no outro. E o melhor, como eles estão no mesmo patamar, um dos principais focos desses poderes é fiscalizar o outro poder. Então, por exemplo, o legislativo, para evitar a corrupção do executivo e do judiciário, o legislativo fiscaliza os dois. O judiciário fiscaliza os outros dois, e o legislativo também fiscaliza os outros dois. Cada poder fiscaliza o outro, para que nenhum se sobreponha ao outro, para que nenhum se superiorize ao outro, para que não haja essa prática de corrupção. Isso é em tese, no Montesquieu. Na prática, tu vai ver o conluio desses três poderes aqui no Brasil constante, né? Jantar, almoço, esse pessoal tudo se falando, principalmente o chefe desses poderes, entrando em acordo constantemente. Mas o Montesquieu falou que o pleno funcionamento deles tem a ver com essa, não só divisão de função, mas de fiscalização entre eles três. É a tese da tripartição do poder. Acho que é importante vocês saberem, caso vocês queiram discutir isso numa redação, mas de questão mesmo, Montesquieu tem caído muito pouco. E aí a gente finalmente chega na filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, de uns tempos para cá, começou a ser bastante cobrada, só que ela não é mais cobrada do que filosofia moderna, nem do que clássica. Filosofia clássica e moderna continuam sendo bastante cobradas. Então, se eu fosse fazer um ranking de quais são os períodos históricos filosóficos mais cobrados, eu botaria aqui em cima a filosofia clássica, em segundo momento eu botaria a filosofia moderna, e em terceiro ponto aqui eu botaria a filosofia contemporânea, porque a filosofia contemporânea ela vem sendo cobrada, mas ela não é mais cobrada que as outras, né? Em última instância, eu botaria a filosofia medieval, porque medieval quase não tem caído nada de filosofia medieval. O que pode cair de contemporânea? Já me perguntaram ali no chat, lá no começo, deixa eu ver bem que isso foi isso mesmo. Me perguntaram sobre Nietzsche, né? E Nietzsche faz parte da filosofia contemporânea. Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche são três filósofos que a gente pode chamar eles de pré-existencialistas. Eles pensam na existência humana e eles são meio... o que eles falam é meio para baixo, né? Eles vão falar que a vida que a gente vive, ela não tem objetivo. Ela não tem nada pré-determinado, ela não tem foco, a gente existe porque a gente existe. Tu tá aqui porque teus pais te fizeram e não tem nenhum objetivo especial para tu tá aqui. Tu só tá aqui porque tu é um ser que faz coisas, que gera coisas e é isso. E por causa disso, tu também não vai para outro lugar. Tu vai acabar aqui mesmo e é isso. E qual foi o objetivo da minha existência? Nenhum. As coisas não têm objetivo. As coisas acontecem porque acontecem. As coisas nascem, crescem, reproduzem e morrem porque foram feitas para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E vai acontecer isso sem nenhum objetivo a mais além deste. E aí Kierkegaard e Schopenhauer, eles se sentem muito angustiados com essa visão de mundo. Porque tu foi criado numa visão tradicional, inclusive de origem de influência católica, de pensar que tem uma predeterminação, tem um destino traçado, as coisas foram escritas por algum motivo, e eles dizem que não foram escritas por nenhum motivo, só existe porque existe. O Kierkegaard e o Schopenhauer vão concordar que existe uma certa angústia em relação a isso. Quando tu começa a entender e perceber que a tua vida ela não tem um objetivo traçado, tu te sente um pouco mal com isso, né? Tu te sente na bad. É o conceito de angústia do Kierkegaard. Só que Kierkegaard ainda dá uma solução. Como a vida não tem um objetivo fixo, tu cria o teu objetivo. Ou seja, tu subjetiva as coisas. Se a vida não tem objetivo, tu dá um sentido para ela. Se a vida não tem sentido, quem dá o sentido é tu. Então, para algumas pessoas, o sentido da vida é estudar, como eu acho que é para vocês. Para outras pessoas, o sentido da vida é ganhar dinheiro. Para outras pessoas, o sentido da vida é gastar dinheiro.
Para outras pessoas, o sentido da vida é viajar. Para outras pessoas, o sentido da vida é só ficar na sua cidade. Então, cada pessoa, como não tem a vida não tem um sentido objetivo, tu dá um sentido subjetivo, que é teu. E isso causa uma diversidade de visões na sociedade que pode ser uma coisa bonita, pode ser uma coisa interessante, pode ser uma coisa rica, né, para ti. E aí o Schopenhauer vai falar que enquanto tu tá sofrendo aí por tu não achar sentido, tu tem duas soluções para tu não sofrer dessa angústia. Uma das soluções que o Schopenhauer dá para tu não sofrer com essas coisas é a arte. A arte é um elemento fundamental, mas ele é passageiro. Quando tu consome arte, tu esquece do mundo angustiante. Quando tu assiste um filme, quando tu assiste uma série, quando tu escuta uma música, tu esquece dos teus problemas, tu esquece dos boletos, tu esquece daquela pessoa que te fez raiva, tu esquece da prova, tu esquece de tudo e tu fica, pelo menos por um momento, sentindo bem, né? Sente bem. Só que depois acabou o filme, acabou a série, acabou a música, acabou o livro, parece que volta todas as coisas ruins de novo, né? Porque a arte ela é paliativa, ela não é para sempre. Ela não é uma solução para sempre, ela é uma solução daquele momento. Então ela tem essa funcionalidade, só que ela é transitória. A solução geral para o Schopenhauer, para tu não sentir dor e angústia da vida, é tu evitar de fazer coisas, porque quanto menos coisa tu fizer, menos angústia tu vai sentir. Quanto menos objetivo tu tiver, menos tu vai te frustrar na vida. Então é melhor tu não ter nada, tu não fazer nada, porque aí tu não sente nada. E tu te torna uma pessoa cética, né? Sem muitos objetivos, sem muitas práticas. É diferente do Nietzsche, por exemplo, já que me perguntaram de Nietzsche. Nietzsche é o inverso. Tudo bem, não tem objetivo, tudo bem, não tem sentido, tudo bem, as coisas são assim mesmo. Mas, bicho, é só a única vida que tu tem, provável. Tu não vai ter outra, não. Então aproveita ela ao máximo de potência possível. Porque tu não vai ter outra oportunidade, não. E esquece essas coisas que te limitam, esquece esses conceitos que te limitam, essas coisas que te botam para baixo, e faz as coisas do jeito que tu gosta, do jeito que tu quer, com a tua vontade de potência. Quebra os ídolos, né? Quebra as ideias tradicionais com o martelo do Nietzsche e te transvalora os teus valores e te transforma num ser humano superior, que ele chama de super-homem ou ubermensch. O super-homem é aquele ser humano que faz o que quer e não liga para os outros, porque ele só tem uma vida mesmo, ele quer aproveitar ao máximo. Esse é o conceito do Nietzsche, um conceito mais positivo, apesar das pessoas acharem que Nietzsche é mais negativo. E aí outros conceitos do período contemporâneo que tradicionalmente caem. Indústria cultural, por exemplo, a Escola de Frankfurt, né? Que são os autores alemães do início do século XX que vão estudar a produção de arte no capitalismo. Eles vão falar que toda a produção artística no capitalismo vai seguir as mesmas regras. Quais regras? As regras do capitalismo. Todo produto no capitalismo tem as mesmas características. É um produto padronizado, produzido em larga escala, vários produtos, para vender muito e gerar lucro. A arte acaba sendo transformada nisso. Ela é padronizada, ela é feita em larga escala para gerar lucro. Então, por exemplo, quando tu assiste um filme da indústria cultural, que é aquele filme para fazer dinheiro, quando tu assiste um filme desses, às vezes na metade do filme tu já sabe o que vai acontecer no final. Por quê? Porque tu adivinhou? Não. É porque esses filmes têm um padrão. E tu identificou esse padrão, tu percebeu o que vai acontecer. Se tu assistiu um filme de Adam Sandler, tu já assistiu todos os filmes de Adam Sandler, porque todos eles têm um padrão. A mesma coisa acontece com músicas. A música acabou de ser lançada, tu escuta ela, tu fala assim, rapaz, eu já escutei essa melodia em algum lugar, ou eu já escutei essa letra em algum lugar, eu já escutei esse ritmo em algum lugar. Por que, professor, que eu tenho essa sensação? Porque não é só uma sensação, ela é a realidade. As músicas industriais, elas são padronizadas para que as pessoas consumam e gerem lucro. E não é só uma música, assim como não é só um filme, eles são produzidos em larga escala. Sabe? Toda semana tem um single diferente do MC que tu mais gosta. E todos eles, a maioria deles, seguem um determinado padrão. Ou seja lírico, da letra dele, seja rítmico, seja métrico, ele tem o mesmo tempo. 2 minutos e meio, 3 minutos e meio. Falam sobre a mesma temática. Por quê? Porque eles estão percebendo, a indústria percebe que aquilo ali está gerando lucro, então ela padroniza, produz em larga escala para vender muito e gerar muito lucro. Essa é a indústria cultural. Então, quando vocês verificarem esses padrões, pode ter certeza que está consumindo um produto da indústria cultural, que é isso. Os autores que trabalham com o conceito de indústria cultural são dois alemães chamados Theodor Adorno e Max Horkheimer, importantíssimos ali no século XX para discutir sobre a produção artística que existe hoje. Além deles, cara, tu tem dois autores, na verdade, tu tem três autores do existencialismo, que foi influenciado pelo Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche, e que vão produzir o existencialismo que a gente conhece, que é Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. O Jean-Paul Sartre vai criar uma ideia de existência baseada na liberdade, principalmente a liberdade de escolha. Mas esse conceito, como eu falei lá no começo para vocês,
não é uma questão de liberdade de ser boa, é ruim. Porque tua liberdade, além de ser limitada, tu tem que estar escolhendo o tempo todo. E não te perguntaram se tu queria escolher, só falaram que tu tem que escolher, tu é obrigado a escolher dentre algumas opções. E não necessariamente isso é uma coisa boa. Vocês, por exemplo, têm que escolher uma carreira, vocês têm que escolher um curso que vocês querem fazer, que vocês vão fazer ele pelo resto, vocês vão fazer ele por um tempo e depois vão ter uma profissão pelo resto da vida, a mesma profissão, e vocês vão ter que ter uma família pelo resto da vida, e vocês vão ter que trabalhar nessa profissão pelo resto da vida, ganhando às vezes um salário, né, pífio para vocês até o final da tua vida. É uma escolha que tu é forçado a fazer. Alguns de vocês talvez nem quisessem fazer essa escolha. Cara, eu não queria ter que escolher curso, não, porque nenhum me agrada, ou então nenhum desenvolve minhas habilidades, ou então, sei lá, não é uma assim, uma ideia que eu queria levar para minha vida e etc e tal, mas tu vai ter que fazer. Ah, mas eu não gosto de medicina, mas tu vai ter que escolher, porque tua família tá mandando tu escolher. Ah, mas eu não gosto de CFO, tu vai ter que fazer, porque tua família tá botando na tua cabeça que tem que fazer. Então, essas escolhas forçadas que a gente faz são horríveis, né? Mas tu vai ter que fazer, porque a nossa liberdade é condicionada às escolhas que tem no capitalismo, né? Para além do que eu já falei sobre Sartre, tem Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir é a primeira mulher que eu estou falando aqui na aula, não sei se vocês perceberam. Ela, como ela é uma das principais filósofas contemporâneas, ela vai perceber que a existência feminina é condicionada a papéis que ela tem que seguir. Principalmente papéis que ela não escolheu seguir, que foi imposta para ela seguir, que são os papéis de gênero. Gênero é aquilo que tu tem que fazer de acordo com o teu sexo na sociedade, né? Se tu é mulher, tu tem que agir de maneira feminina. Se tu é homem, tu tem que agir de maneira masculina. O que é masculino e feminino varia de sociedade para sociedade. O que é homem ou mulher, não, porque homem e mulher são definições biológicas. O que se faz a partir de ser homem e mulher são questões culturais. Ou seja, aquilo que se espera de uma mulher na sociedade, aquilo que se espera de um homem na sociedade. Isso é o gênero. É aquilo que se espera da pessoa a partir do seu sexo. E aí a gente tende a achar que existe um binarismo de gênero, né, masculino e feminino, mas como se fala de comportamento, esse comportamento não existe só dois tipos de comportamento na sociedade, existem vários tipos de comportamento, porque existem vários tipos de pessoas no mundo, e várias culturas no mundo, e várias sociedades no mundo. Então, essas questões de gênero, elas são muito mais dinâmicas, muito mais ricas e plurais do que a gente está acostumado. Essa divisão de gênero entre masculino e feminino é uma divisão que a gente herdou da Europa pela nossa colonização. Mas indígenas e comunidades de outras partes do mundo, elas têm vários outros tipos de comportamento de gênero. A gente poderia discutir aqui por horas e horas, mas não vai dar tempo da gente discutir. O fato é que Simone de Beauvoir vai falar que a mulher é condicionada a um papel de gênero que ela não escolheu. E no tempo que Simone de Beauvoir está falando, escrevendo, estudando, o papel do gênero masculino era trabalhar e tinha muito mais liberdade de fazer mais coisas do que a mulher, que tinha que ficar só em casa e servir de parideira para reprodução familiar. E aí a Simone de Beauvoir fala, você não acha isso estranho, não? Você não acha que mulher devia trabalhar e votar também? Meu Deus, que loucura que ela tá falando. Eu falei, gente, mas eu tenho capacidade de escolher um governo. Não, tu não tem não, porque tu é baseado na emoção. Tu não tem capacidade de escolha. Ela falou, gente, mas isso é uma questão cultural, gente. Esse papel que vocês estão condicionando a mulher de subalterna e o homem decidindo tudo é cultural. E aí a Simone de Beauvoir vai começar a estudar sociedades que mostram que esses papéis são diferentes em diferentes sociedades. Porque a nossa referência naquele tempo era a Europa, ela vai falar assim, gente, mas tem outros mundos aqui, ó. Tem sociedade aqui que quem cuida da casa é o homem. E quem vai para a guerra é a mulher. Pô. E aí ela vai mostrar os exemplos que tem na sociedade, pesquisando várias comunidades. E outros autores e outras autoras vão começar também a pesquisar isso. E mostrar que a questão de papel de gênero é uma questão construída socialmente, culturalmente, que varia de sociedade para sociedade, entende? Então ela vai criar e cunhar a frase mais conhecida dela, né? Que a mulher não nasce mulher, torna-se, né? Que ela está falando do papel de gênero, não necessariamente da questão biológica, mas do papel de gênero. A gente aprende a se comportar das formas que a gente se comporta de acordo com a sociedade. E isso é o papel de gênero. Beleza? E além da Simone de Beauvoir, a gente tem também o Albert Camus, que ele é o absurdista, ele ficou muito conhecido, inclusive ele está muito conhecido no TikTok, o Albert Camus, por conta de um livro dele chamado Mito de Sísifo. Sísifo é um cara que ele é condenado por Zeus, por ele ter feito algumas peripécias aí, ele é condenado por Zeus a empurrar uma pedra sobre uma montanha até a morte dele, até o infinito. E o pior é que ele vai empurrando a pedra sobe, né, fica lá em cima, e depois ela cai de novo, ele vai ter que fazer isso eternamente. E aí é uma analogia para as condições que a gente vive hoje, porque eu não sei se vocês percebem, algumas condições de vivência da gente são absurdas. A gente vai ter que viver trabalhando até o resto da nossa vida. E o Albert Camus fala que isso é um absurdo. Só que para a gente viver, a gente deixa de pensar que isso é absurdo, e a gente começa a pensar que as coisas são assim mesmo e tem que ser assim.
Então o Albert Camus fala que a gente tem que imaginar que Sísifo está feliz, está aceitando essas coisas. Para além dos existencialistas, tem os franceses Foucault e Bourdieu, que eu indico vocês estudarem, porque Bourdieu eventualmente cai com os capitais simbólicos dele. No capitalismo não basta ser só dinheiro, às vezes tu tem outros tipos de poder. Tu conhece gente, tu tem conhecimento, capital intelectual, capital social, e esses capitais, eles às vezes te dão uma possibilidade interessante de vivência na sociedade. Eu não tenho dinheiro, mas eu conheço o filho do dono. Aí ele consegue um emprego para mim. Pô, massa demais. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei sobre mecânica. Eu consigo um emprego como mecânico e me dou bem, por exemplo, né? Então, cada capital simbólico, ele vai ter uma representação diferente na sociedade. E Foucault vai estudar sobre o poder e controle na sociedade contemporânea. Vigília e poder, em que ele vai perceber que o controle hoje não é feito como era antigamente, que era de maneira mais de maneira mais direta, física, às vezes. O nosso controle hoje é feito de maneiras tácitas e sutis. Tu nem percebe que está sendo controlado, mas tu está sendo controlado. E, gente, a gente vai chegando no final, né? Falei pra poxa, 2 horas praticamente que eu falei. É, e aí a gente chega nos finalmente hoje da nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem compreendido alguma coisa, podem me encher meu saco aí no meu Instagram. Depois pode pedir meu WhatsApp também. Eu tenho bastante material se vocês quiserem também. Forneço para vocês gratuitamente, não tem problema algum. Tá bom? É isto, gente. Valeu? Valeu, gente. É isto. Qualquer dúvida.